Agora sim, gravando. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite incrível. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu acho que vocês já estão cansados de ouvir que eu falo toda noite, né? Que assim, nossa, é maravilhoso estar aqui com vocês. E de fato é. Eu amo mesmo. E, e se eu, por exemplo, meu filho que eu amo, eu falo para ele toda hora que eu amo, então eu vou falar sempre que eu amo estar aqui, entendeu? Então é isso. Mas eu gosto mesmo, gente. Assim, você vê feriado, né? E aí eu falei com o Beraldi, falei, cara, vamos fazer lá, vamos dar uma aula lá no clube e tal. Ele falou, puta, terça eu não consigo. Aí eu falei, vamos quarta, vamos quinta então. Aí quinta é feriado. Ah, tudo bem, né? Qual o problema? Isso é uma coisa legal pra caramba de quando você faz uma coisa que você gosta realmente, né? Porque eu vejo alguns amigos meus, assim, gente que eu conheço, que, nossa, feriado é um alívio do mundo, assim, porque deixa o trabalho, né? Assim, ah, graças a Deus o feriado. E não tenho isso, né? Assim, eu particularmente não tenho esse negócio. Feriado, eu atendi hoje, fui pra clínica, atendi. Foi um dia comum. E não tem nenhum peso, assim, do tipo, ai meu Deus, trabalhei no feriado. Tipo, oi. Quando eu era criança, beleza, eu tinha essa coisa de querer ter o feriado pra fazer alguma coisa. Mas quando você de fato gosta, e não tem nada a ver com aquela conversa de faz o que você ama e nunca mais precisará trabalhar. Não tem essa ladainha, não, porque quando tu faz o que tu ama, tu trabalha mais, né? Porque tu gosta do negócio, você acaba se envolvendo mais, você acaba cada vez pensando mais no seu negócio. Então nem é por essa ladainha aí, não. É por uma questão de você estar disponível para o seu negócio. Você está o tempo inteiro pensando no seu negócio, né? Ele faz parte de quem você é, porque faz parte da sua identidade, né? De fato, você se conecta com aquilo de verdade. Não é uma coisa que você precisa fazer para ganhar dinheiro e ponto final. É uma coisa que, tipo assim, faz parte de quem eu sou, então ótimo. É maravilhoso. Hoje eu estudei, hoje eu atendi, a gente está aqui no clube agora, e para mim, baita feriado. Então, para vocês que também estão aqui no feriado, é, parabéns por vocês estarem aqui, né? Porque muita gente tá aí, preferiu sair, preferiu assistir alguma coisa na televisão, preferiu não estar aqui, né? Mas eu falei isso que eu acho que no programa do Quebrando o Hábito. A gente quer mudar sendo a mesma pessoa e é impossível. É impossível. Para você mudar as áreas da sua vida que estão te incomodando, você precisa mudar quem você é. E mudar quem você é parte, inclusive, de você começar a fazer coisas que esse seu anterior não gostava de fazer. Estudar no feriado, por exemplo. Seu eu anterior talvez não gostasse. Se você quer ter resultado, é inevitável, você precisa ser outra pessoa. O que essa outra pessoa faria para ter os resultados que você quer? O que que ela faria? Né? Então, quais são as coisas que você pode encaixar na sua vida que essa outra pessoa faria para ter os resultados que você precisa ter para ser a pessoa que você gostaria de ser? É simples, é simples. Só que a maioria das pessoas não quer pagar o preço. A pessoa fala, não, deixa para depois, depois eu mudo, tá tudo certo, vai encaixar na frente. Só que na prática não é isso que acontece, né? Na prática, o tempo passa, você não muda nada e continua sofrendo pela mudança que você gostaria que a sua vida tivesse sem que você mude. Essa é o maior antagonismo que as pessoas vivem. Elas querem que a vida mude, mas elas, que são o pivô da mudança, não faz nada. Faz às vezes um pouquinho ali e fala, pô, mas eu fiz tal coisa, eu li tal livro, eu fiz tal curso e não, mas não. Por isso que eu falo, gente, aqui, ó, o programa, esse acompanhamento aqui, vocês vão ficar no mínimo um ano aqui, no mínimo um ano. Existem transformações na nossa vida que a gente consegue em um processo, em um treinamento, mas algumas a gente consegue só com o tempo, só fazendo ali, ó, repetindo, colocando em prática. Por isso que quando eu coloco os exercícios aqui e eu cobro de vocês para fazer, é porque eu sei que vai funcionar. Só que se você faz uma semana e para, é que nem ir na academia uma semana, não vai funcionar. Mas se você fizer um ano, vai. Vai, garanto. Entendeu? Então, parabéns por vocês estarem aqui. Eu tô feliz demais com quem tá aqui. É, Quem não tiver, assista ao gravado, ok? Cada um no seu time. E como a gente tem o intervalo de cada programa, um convidado. Então, a gente terminou na semana passada o programa. E esse convidado, ele é um convidado muito especial. Muito especial, gente. Eu conheço o Beraldi há, deixa eu pensar aqui de cabeça, uns 8, 9, de 9 anos, eu acho.
Pensando aqui, sem fazer conta rápida aqui, acho que por aí. E nesses 9 anos que eu mudei, né, de carreira, assim, ele é uma das pessoas que eu mais troco, assim, sabe? Que eu confio nessa troca. Então a gente volta e meia faz um Zoom, a gente bate papo, fica ali 1, 2 horas no Zoom, trocando ideia. Principalmente pela mentalidade. Principalmente pela mentalidade. E muito dessa mentalidade também voltada para negócio. Então, quando a gente bateu um papo, eu falei, pô, dá uma aula lá de quê? A gente ia começar por uma linha, eu falei, vamos falar de outra coisa então, e aí resolvi puxar o Beraldi aí para falar pra gente de mentalidade de negócio, tá? É o que eu sempre falo, eu não vou abrir a minha casa, que é aqui minha casa, né? Minha casa. Nossa casa aqui. Não vou abrir minha casa para qualquer um. Então eu espero que vocês recebam com muito carinho, muita atenção, anotem esse irmão querido que a vida me trouxe, Eduardo Beraldi. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por você estar aqui, dividindo o seu tempo no feriado também, com a minha turma aqui, com a minha família. Então, seja bem-vindo, a casa é sua, você que manda agora. Muito obrigado, boa noite, turma. Muito bom estar aqui. Obrigado pela apresentação. A recíproca é verdadeira, eu gosto muito de você. E ao longo do caminho, bom, nós dois, né? Nesse caso, nós dois, a gente conhece muitos bastidores de muitos lugares e todos os meus produtos levam o nome alguma coisa de verdade. Então é YouTube de verdade, Viver de verdade, agência de verdade, treinamentos de verdade, tudo de verdade, porque é uma escolha que eu fiz na minha vida em seguir o caminho da verdade, em aproveitar a jornada e em atrair para perto mais pessoas que sejam assim. Então, embora o Igor tenha no seu currículo aí atuações, ele é muito de verdade na vida real. E é isso que me conecta muito a ele. Ele entrega muito, ele se preocupa muito com tudo que ele vai fazer, enfim. Então é muito massa estar aqui. De fato, hoje é feriado o dia todo, né? E eu tô aqui, que é massa estar aqui. É massa se eu conseguir fazer com que você perceba alguma coisa diferente amanhã, hoje ainda, antes de dormir. Para mim, tá vencido esse dia. Esse convite aqui foi válido, né? Tanto para mim quanto para vocês. E uma coisa que eu preciso dizer já é que vocês estão acostumados com o Igor, que ele é fofo, assim, né? Ele é um queridão, ele é simpático, ele é agradável. Eu não sou. Eu, eu não sou essa pessoa aí, por isso que eu acho que eu me conecto com ele, né? Ele completa uma coisa que eu não tenho. É, Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre mim, porque afinal a gente vai passar os próximos minutos juntos. Talvez faça sentido para você saber por que que eu estou aqui falando, né? Por que que o Igor, além do meu rostinho bonito, o que que me trouxe aqui, né? E em 2014, para resumir bem essa história, eu tomei a decisão de empreender. Eu tomei a decisão, na verdade, que eu nunca mais seria funcionário de ninguém. Eu ia empreender, ia funcionar, ou eu ia ter que morrer, morar embaixo da ponte, sei lá, né? Morar na rua, ser sustentado por alguém. Era uma decisão, porque foi uma decisão tomada num momento muito difícil para mim, um momento de perda, né? Um momento onde a minha avó, que é a pessoa mais importante da minha vida, tinha falecido, coincidentemente no último dia que eu ia trabalhar num determinado lugar. E aí, na volta para casa do velório, eu decidi que eu não ia mais ser funcionário de ninguém. E aí, de lá para cá, eu me dediquei a tentar fazer negócio. Eu comecei a comprar e vender carro, não deu certo. Depois eu tentei importar um produto para carro, também não deu certo. E eu fui ficando sem dinheiro. E por muita sorte, eu entendi que eu não tinha as habilidades de negócio que eu precisava para fazer as coisas acontecerem. Eu não sabia vender, eu não sabia persuasão, eu não sabia negociação, eu não sabia marketing, eu não sabia tráfego, eu não sabia copy, eu não sabia nada. E aí eu me dei conta, né? Porque uma das coisas, inclusive, que a gente já pode anotar, é que eu assumo 100% da responsabilidade sobre os resultados que eu produzo na minha vida. 100%. E aí depois a gente pode discutir sobre isso. Você fala, mas é que veja bem, eu estava naquele ano fazendo tal coisa, e aí o governo veio e pá, você estava lá porque você quis. Você estava fazendo o que você queria fazer, o governo aconteceu, e se você não estivesse fazendo aquilo que você estava fazendo, o governo não ia impactar a sua vida. Aquela coisa não ia impactar a sua vida. Mas eu só estava indo fazendo aquele trajeto e o carro veio e bam, no meio
Você decidiu estar de carro naquele dia, naquele horário, naquele trajeto. A responsabilidade é sua. E se você assumir para você, embora você está pensando numa tragédia que aconteceu na sua vida, e você fala, não, não tem como, já começou falando bosta. Eu te garanto que a única chance que você tem de extrair algum aprendizado e de crescer é chamando para você. Se eu jogo para o mundo, ué, como é que o mundo vai ter que melhorar para mim? O mundo vai ter que me agradar? As pessoas vão ter que se importar com as coisas que eu estou achando? Ah, mas aí é querer demais, né? A gente já está vivo, já está respirando, já está com saúde, então mete o pé. E aí, como eu chamei a responsabilidade para mim, eu falei, cara, tem que estudar. E aí eu comecei a estudar do jeito que dava, com internet, com livro, com pessoas. E nessa eu estava casado ainda, né? Já, ainda ou já. Estava casado, já tinha meu filho, 4 cachorros, 2 carros, boleto à vontade para pagar, aluguel, água, luz. Ixi, isso aí tinha, sorteasse, tinha para todo mundo. E a pressão da família, falou, você vai ficar brincando com esse negócio de internet aí, você não vai trabalhar? E eu sustentando aquilo, e aí, lógico que em casa, né, eu fui saber alguns anos depois e ainda se mantém, né? Número um motivo, briga de casais é dinheiro. Eu tava com tudo que eu precisava, né? Dinheiro era o que não tinha. E aí, continuei estudando, 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 até que eu descobri o marketing digital. E eu comecei a vender como afiliado, tipo uma indicação de produto, né? Eu indico o produto do Igor, você compra e eu ganho uma comissão por isso. E aí eu percebi no mercado que tinha um buraco em relação ao YouTube. Eu falei, bom, só tem um cara que fala sobre YouTube para negócio no Brasil. Eu vou desenvolver esse negócio, porque eu sempre trabalhei com tecnologia, sempre trabalhei. Curitiba, não sei onde é que vocês estão, mas Curitiba sempre tem um favorecimento assim em relação à tecnologia. As coisas acabam chegando aqui primeiro ou bem rápido. E aí eu sabia muito sobre isso, tinha muito envolvimento com programadores, então eu tinha essa coisa da lógica e da tecnologia. Eu comecei a estudar e testar YouTube e me posicionei para aquilo. Em junho de 2015, eu fiz a primeira live falando sobre YouTube, negócios e mentalidade. E aí, a partir disso, eu não parei mais pelos próximos 2 anos. Eu fazia live todos os dias, todos os dias, todos os dias, falando sobre YouTube, sobre negócios, sobre mentalidade. E no começo, eu não me posicionava como especialista. Eu me posicionava como alguém que estava aprendendo e queria compartilhar aquilo que eu estava aprendendo. E algumas pessoas começaram a ter resultado. Em dezembro de 2015, um psicólogo me mandou mensagem e falou: Eduardo, tem um canal, eu preciso de uma consultoria tua, eu já pesquisei todo mundo, precisa ser você. Eu falei, mas eu não estou vendendo nada, eu não tenho um produto. Ele falou, não, mas você tem que me vender, eu quero 3 horas de consultoria. Eu falei, caraca, vou pensar o que eu faço para você. Liguei para um amigo meu, que é programador. Falei, cara, quanto é que você cobra a hora técnica? Ele falou, R$ 180. 2015, imagina. Ele falou, não, 180 acho que eu não dou conta. Aí mandei mensagem para o psicólogo, falei, R$ 100 a hora, R$ 300 eu te atendo essas 3 horas que você quer. Ele falou, tá bom, me manda a conta que eu vou fazer o depósito. E eu falei, mentira, não é possível. E aí, lógico, eu já vendia como afiliado e tal, mas naquele momento eu entendi, né? Eu já tinha aceitado, já tinha gostado da ideia de viver do digital, esse era meu sonho, mas naquele momento eu entendi que eu era um produto. Eu falei, gostei disso. E a partir dali eu comecei a visualizar isso e a acreditar nisso. E em maio, eu acho, eu vou ver essa data certinho, tá? Mas eu acho que em maio de 2016 eu lancei a primeira turma do YouTube. E várias pessoas daquele tempo e lá em 2015, 16 me acompanhavam, algumas por conta da mentalidade, outras por conta dos negócios, outras por conta do YouTube, elas estão por perto até hoje. Inclusive, se o Igor não convidou a Alessandra Souza para bater um papo com vocês, eu recomendo que vocês façam uma pressão para que ele traga elas aqui. Ela, Ela virá, ela virá. ok. Alessandra É que eu Souza, preciso. Eu convidei você nesse intervalo justamente porque, assim, ó, é o que ele falou, ele é menos fofo que eu. Então, o programa que a gente vai começar na terça que vem vai ser um programa onde eu vou dar um pouco mais neles, entendeu? Então, eu precisava de alguém para bater antes, mas depois eu bater por cima. entendi. Perfeito. E a Alessandra Souza me acompanhava. E ela comprou aquele treinamento e ela entrou para me desafiar. Ela falou: deixa eu ver se esse careca realmente sabe alguma coisa. E ela entrou e a gente é amigo até hoje. A gente fez muitas dezenas de coisas juntos, em eventos, e o Igor junto. Então, eu trago muitos amigos de lá e isso só é possível
eu acredito, né? Lógico que pelo conteúdo, mas só é possível por conta da verdade. Eu não preciso decorar nada do que eu falo, eu não preciso memorizar nada, eu não preciso anotar nada, porque quem fala a verdade não precisa se preocupar com isso. Então, eu sempre vou falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar, eu sempre vou falar aquilo que eu acredito que vai gerar resultado na vida das pessoas que estão por perto. Eu vou falar coisas que eu acredito que vai fazer teu tempo valer a pena aqui comigo. Por mais que você não goste, às vezes você fala, cara, pô, esse cara tá me irritando, esse cara é um babaca, esse cara não sei o quê. É um preço que eu pago por causar desconforto na sua vida e a partir disso você fazer alguma coisa diferente. Porque eu dei mentoria já para. Daqui a pouco eu vou chegar lá, mas enfim. Aí a partir disso eu acreditei que era possível, comecei a vender meus cursos online. Em 2018, eu dei um treinamento de 6 horas para 150 empresários lá. Aí eu já conheci o Igor. E a partir daí, eu gravei meu treinamento e eu fiz centenas de mentorias para empresários só sobre negócios, mentorias em relação ao YouTube, mentorias treinando pessoas, treinando equipes para fazer a gestão de canais do YouTube. Então, hoje eu tenho alguns produtos digitais relacionados ao YouTube. Eu tenho uma agência que faz a gestão de canais do YouTube. Eu tenho o meu programa sobre mentalidade, que é o Viver de Verdade. E eu tenho, de tempos em tempos, eu tenho sócios, né? Eu fui sócio da prima do Igor, fala sobre moda. Eu fui sócio de outros projetos e hoje eu sou sócio de um psiquiatra, que provavelmente é o maior canal de YouTube de saúde mental do país. E a gente lançou uma pós-graduação para médicos juntos. Agora, esse final de semana, a gente lança, na verdade, semana que vem, Black Friday, a gente lança os produtos para pacientes, né, para pessoas que precisam superar transtornos mentais. Então, eu acabei conhecendo muita gente, tendo muitos acessos e palestrando em diversos lugares, e participando de vários grupos de mastermind, e isso foi me trazendo cada vez mais repertório e entendendo o que faz, muitas vezes, com que a pessoa haja, mesmo que ela tenha medo, mesmo que ela tenha inseguranças, mesmo que ela tenha dificuldades, mesmo que ela não tenha dinheiro, mesmo que seja lá o que esteja acontecendo, ela consegue avançar. Porque no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, você vai, talvez você concorde comigo, o mesmo botão que eu tenho que apertar para fazer uma campanha é o mesmo botão que você tem que apertar para fazer uma campanha. E fazer a campanha significa atrair clientes para nossa, pro nosso negócio, para nossa mentoria, para o nosso curso, para o nosso programa. O que que faz algumas pessoas apertarem o botão e outras pessoas não apertarem o botão? É simplesmente a configuração mental. É simplesmente a predisposição que você tem de enfrentar algumas coisas, de superar, principalmente quem já é da minha geração ou das gerações melhores, que é mais antiga. Às vezes coloca uma coisa e fala, mas isso é muito tecnológico, não, mas isso aí não é do meu tempo, isso eu não vou conseguir fazer. E a verdade é que para que a gente aprenda a fazer alguma coisa, a gente só precisa sentar a bunda na cadeira e dedicar algumas horas ali com intenção, com vontade mesmo de fazer aquele negócio acontecer. Porque isso é um pouco de questão, para mim, muitas vezes é uma questão de honra. Eu falo, caraca, vai ter um filho de uma mãe, de um moleque do outro lado do mundo, com 15 anos de idade que sabe fazer, eu não vou conseguir fazer esse negócio? Não, não é possível. Se tem um ser humano que faz essa parada, eu vou ter que aprender. Então é muito isso. Ah, mas vai demorar. Azar que demore. Se demorar, tudo bem, porque a hora que parar, na hora que eu aprender, nunca mais vai demorar. A minha avó, não essa aqui, a outra, que também já tá tudo no mesmo lugar já. Mas ela dizia para mim, Eduardo, se você fizer faculdade, o tempo vai passar. E se você não fizer, o tempo vai passar também. Eu não escutei ela, eu não fiz, mas o tempo passando, eu sei que passa. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, eu falo, cara, eu tenho que aprender. Essa semana eu passei debruçado sobre uma ferramenta que um monte de gente sabe, mas eu não sei direito. Eu falei, cara, eu tenho que aprender esse negócio. Porque eu preciso dessa ferramenta, eu preciso entender essa ferramenta para que eu possa fazer mais resultado no meu negócio. Então, eu sentei a bunda na cadeira, falei com duas, três pessoas que estão envolvidas nisso o dia inteiro, falei, me dá dois, três caminhos aí para eu seguir um pouco mais esperto, e eu estou seguindo esse caminho. E hoje, você vê, a gente está falando de, com força mesmo, 3 dias. Hoje é o terceiro dia. Terceiro dia que eu estava debruçado sobre esse negócio. Enquanto eu estava fazendo a vida, né? A vida acontecendo e eu tenho que fazer esse negócio aqui também. Hoje eu disparei 1.000 mensagens no WhatsApp através dessa ferramenta. Funcionou.
chegou a mensagem para as pessoas. Eu estou vendo o resultado disso acontecendo já, porque as pessoas estão se cadastrando no evento que vai acontecer. E aí, a hora que eu fechar essa chamada aqui, eu tenho mais duas, três coisas para resolver e eu vou voltar para estudar mais essa ferramenta. Então, Eduardo, mas você precisa estar fazendo isso agora? Essa altura do campeonato? Não preciso. Mas eu quero, porque eu dou mentoria para empresário, eu dou mentoria para times, eu estou envolvido com grupos e dando ajudas, às vezes nas conversas com o Igor me pergunta, fala, você viu ferramenta tal, não sei o quê, não sei o que lá. Vi. E como é que funciona? Funciona assim, quem que usa? Fulano usa, fulano usa, fulano usa. Tem alguma melhor? Tem essa outra aqui, mas essa aqui não é tão legal, essa aqui é a melhor escolha. Ah, legal. Então eu preciso estar nisso. Assim como eu preciso saber do que está acontecendo no mercado digital, porque quando eu vou dar mentorias, eu preciso estar atualizado, assim como eu preciso saber sobre os livros que eu estou lendo e os livros que as pessoas estão lendo, o livro que o Igor está lendo, que eu tenho que ler também, porque isso vai fazer com que eu esteja preparado para a coisa acontecer. Depois disso, então, o resto é história. Eu posso dizer para você que eu vivo do meu sonho, eu sou convidado para lugares muito legais, eu tenho amigos muito legais que eu ganhei por conta desse posicionamento. Eu tenho números na minha agenda que eu nunca imaginei que eu teria, e mais do que isso, se eu mandar uma mensagem no WhatsApp para essas pessoas, elas respondem. E isso é muito gratificante, isso é muito legal, porque é simplesmente o movimento de você fazer o que tem que ser feito. Algumas pessoas, eu estou tentando ser legal aqui, por isso que eu estou pensando um pouco mais. É difícil, né? Assim, ó, o sorrisão do Igor ali. Difícil ver aqui. Eu conheci muitas pessoas ao longo do caminho, tá? Eu conheci pessoas boas, eu conheci pessoas que mais ou menos fazem parte da paisagem. Ah, não fede, não cheira, tá ali meio morno, né? O que que é essa pessoa? Ah, não sei. Ah, tá ali. E eu conheci uma meia dúzia, mais ou menos, de pessoas picaretas. Não são muitas, mas às vezes quando elas passam pelo caminho, às vezes elas atrapalham. E eu posso garantir para você que a nossa vida, não tem jeito, eu tenho que falar. Não achei um jeito melhor de falar isso, mas cada um aqui tem exatamente a vida que merece. Nada melhor, nada pior, exatamente a vida que merece. Eu escuto às vezes alguém falando coisas absurdamente, no meu ponto de vista, bestas. Por exemplo, a vida é curta demais. Caraca, velho. Ninguém aqui nessa sala vai experimentar um período de tempo maior do que a própria vida. Ninguém. Então é longo pra cacete. Ah, mas viveu só 20 anos. Caraca, foram 20 anos. Aquela pessoa não vai saber o que quer viver 21. E se ela viveu 20 e morreu, é o maior período de tempo que ela vai conhecer. Então a vida é longa o suficiente para a gente ter uma vida que vale a pena. Uma outra bobagem que eu escuto é que o tempo ensina. O tempo não ensina nada. Eu conheço pessoas que têm 63 anos, bem especificamente, que elas continuam fazendo as mesmas cagadas de 20 anos atrás. Elas não aprenderam nada, elas continuam repetindo as coisas. Então a vida só ensina para quem está disposto a extrair a lição de cada coisa que acontece. E uma vez que você tem a vida que você merece e eu tenho a vida que eu mereço, às vezes a gente vai olhar para isso, para essa mesma frase e vai ficar feliz. Porque construiu bases sólidas, construiu uma mentalidade adequada para que os resultados colhidos sejam mais positivos do que negativos. Não quer dizer que não tenham negativos. A vida é de picos e vales. Então, a gente tem que, quando está no pico, tentar passar o maior tempo possível lá, e quando está no vale, tentar sair de lá o mais rápido possível. E uma vez que cada um tem a vida que merece, como é que eu tenho certeza disso? Porque às vezes eu posso errar ou você pode se enganar, mas os dados, os números, os fatos, esses não se enganam. Então, quando eu vou no banco e eu puxo o extrato da minha conta, agora ninguém faz isso mais, né? Mas você vai lá no aplicativo do banco e vê o extrato, não há o que se questionar. Quando a gente puxa o extrato da nossa vida, tá lá, é dado, é fato. Não adianta eu falar, mas é que a desculpinha ou terceirização da responsabilidade. Não, não, você puxou o extrato, amigão. Se você tem muito amigo, você é legal pra cacete. Se ninguém gosta de você, você é um pé no saco. Não é o que faça. Você pode tentar mascarar o porco, você pode maquiar o porco, você não vai conseguir. Você é chato pra cacete. Você é pentelho, você é o que for. Não tem amigo, tá aí. Não é os outros que são ruins, você. Ah, o fulano terminou 15 relacionamentos. Os 15 são o problema? Não é você o problema, não, né? Você é o alecrim dourado.
O outro é narcisista, o outro é não sei o quê. Você não. Você tá na crista da onda, você tá isolado. Não. Por isso que chamar a responsabilidade para a gente é super importante. Agora, tem um ponto que é chamar a responsabilidade não quer dizer ficar se punindo o tempo todo. Não quer dizer você ficar se botando para baixo o tempo todo. Não quer dizer que você é inútil, como alguns aqui escutaram quando criança, quando adolescente. É você realmente saber quem você é, onde você está, as habilidades que você tem, as habilidades que você não tem, o que você faz, o que você não faz, a aparência que você tem, a aparência que você não tem, aquilo que você conquistou, aquilo que você não conquistou e aceitar. Aceitar é o primeiro passo para ter uma vida muito, muito, muito mais leve. Muito mais leve. Não um pouco mais leve, muito mais leve. Aquele amor foi embora. Aceita. Aquela pessoa partiu. Aceita. Quebrei 1900 e Guaraná em rolha. Aceita. Aceita. Uma outra coisa dentro daquelas que as pessoas acham e repetem com força é que a vida é injusta. Cara, que bobagem é essa? Que bobagem é essa de que a vida é injusta, de que o mundo é injusto? O mundo é justo para um cacete. Não tem nada mais justo que a existência. Principalmente para quem acredita em Deus, né? Se Deus é perfeito, fez tudo perfeito, a tudo dá graça, então eu não vou falar de religião, mas só para você pegar uma ideia aqui, é perfeito. As coisas acontecem como tem que acontecer. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, disse alguém bem sábio lá para antigamente, que eu não lembro quem é, dá para botar na conta do Confúcio. Mas nada acontece na nossa vida que não seja próprio para acontecer para nós. Onde a gente estava, com quem a gente estava, o que a gente fez, o que a gente escolheu, botou a gente naquele lugar. Então, você assumir que isso é a vida, e a vida acontece a partir de nós e não de fora para dentro, tanto é que eu vejo o mundo de um jeito diferente do jeito que a Fernanda vê o mundo, que é de um jeito diferente do que o Igor vê o mundo, que é de um jeito diferente do que o Carlos vê o mundo, que é do jeito diferente do que a Elaine vê o mundo, que é do jeito diferente do que a Erika vê o mundo. Como é que pode? 6 pessoas falam o mesmo idioma, têm mais ou menos a mesma idade. Qual que é o problema? Por que que ninguém vê a mesma coisa de todas da mesma forma, né? Eu vejo um carro, por exemplo. Eu sou apaixonado por carro. Eu tenho uma marca específica. Se eu falo para você dessa marca, automaticamente você pensa, gosto, não gosto, boa, ruim, não teria, caro, barato. Você vai ter uma cacetada de opinião e a gente vai começar a pensar completamente na contramão um do outro, ou às vezes super alinhado. E mesmo estando alinhado, você vai falar, não, mas eu gosto da cor branca, você gosta da cor preta. Pois é. Por quê? À medida que nasceu, a gente nasceu inserido numa mini comunidade. E essa mini comunidade, composta por pai e mãe, às vezes não é pai e mãe, é vô e vó, tio e tia, criador e criadora, mas a gente estava lá inserido nessa micro comunidade. E dentro dessa micro comunidade, tinham as regras próprias, os costumes próprios, aquilo que eles acreditavam, tinha o passado deles. E nessa, vê, vocês têm filho aqui? Quem tem filho? Ninguém tem filho? Só o Igor, eu, o Carlos tem filho. Legal. Normalmente eu tive filho, quando meu filho nasceu, eu tinha 21 anos. A idade típica de que você tem toda a certeza da existência, né? Você fala, não, isso aqui eu sei tudo, pode deixar. Meu, tanta cagada que a gente faz na vida dos nossos filhos, que a gente acredita que é de um jeito que tem que fazer. A gente acredita que tem que gritar, ou que tem que bater, ou que tem que dar castigo, ou que tem que dar uns berros, ou que tem que dar uns trancos, ou sei lá, que pode deixar ou não deixar fazer isso ou aquilo. E a mesma coisa aconteceu com os nossos pais. Os nossos pais tiveram os nossos avós como pais. E quando a gente conheceu os nossos avós, na maioria das vezes, eles já eram uns velhinhos docinho, né? Super legalzinho, velhinho, cabelinho branco, é um doce. Mas na juventude eram os demônios. Só que a gente não sabe essas histórias, porque elas não chegam até a gente na maioria das vezes. E foram esses demônios que também, aos seus 15, 20 anos, tiveram os seus pais e criaram os seus pais daquele jeito. Na brutalidade, no soco, no sistema bruto mesmo, sistema antigo. Se vieram da roça, então não sabe o que é um abraço, não tem ideia do que é um abraço. E esses camaradas se tornaram os nossos pais.
com medos, traumas, angústias, frustrações, crenças, cultura, todas essas coisas. Então eles acreditavam, eles criaram para eles uma forma de ver o mundo também. E quando eles criaram essa forma de ver o mundo e a gente nasceu, eles emplacaram na gente tudo aquilo que eles carregavam, que para eles era a verdade. Era o que eles podiam fazer. O melhor que eles podiam fazer, porque eles não sabiam fazer de outro jeito. E aí, obviamente, talvez aqui a gente tenha também situações onde apanhar era dia sim, dia também, grito dia sim, dia também, humilhação dia sim, dia também, as mais diversas formas de falta de afeto, de falta de presença, ou presença demais que você não queria, ou alcoolismo, ou traição, ou seja o que for, situações de abusos, é possível. E esses filhos da mãe, eles só fizeram aquilo que eles sabiam. Eles não fizeram diferente porque eles não sabiam melhor, assim como a gente fez para os nossos filhos aquilo que a gente sabia, porque a gente não sabia fazer melhor para fazer diferente. Porque muitas das coisas que a gente fez, quando a gente olha para trás, fala, caraca, velho, eu não precisava ter feito isso. Eu me lembro de uma vez que eu dei um tapa no meu filho. Eu não, nunca, foi a última vez que eu dei um tapa nele, inclusive. Ele aprontou alguma coisa, ele tinha uns 4 anos e ele passou por mim. Só que quando ele passou, eu queria pegar ele aqui, sabe, não? Pegar ele no caminho, correndo. Só que ele não estava correndo tão rápido. A hora que a minha mão encontrou a bunda dele, eu senti uma dor, mas não foi uma dor na mão, foi a dor no coração. Assim, eu falei, nossa senhora, isso foi demais. E aquele dia foi um dia marcante para mim, porque eu já estava nessa pegada de me desenvolver há muito tempo. E aquilo foi muito pesado para mim, assim, cara, isso nunca pode ser argumento. Isso é um argumento fraco. Eu preciso melhorar meus argumentos. E eu decidi que eu nunca mais ia bater nele. E desse dia para frente, eu nunca mais bati nele. Só bati depois que ele ficou grande, que ele queria fazer lutinha comigo, aí tinha que apanhar mesmo. É, mas esse é um aprendizado que veio rápido, mas para muita gente não veio. O meu pai foi um cara extremamente ausente, extremamente passivo, extremamente mau caráter no sentido da vida como um todo, de trapacear os outros, de enganar os outros, de não sei o quê. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, não sei por que eu resolvi falar isso aqui agora, mas é essa pessoa, assim. Conta a história dele, mas, né? E não assim. E eu sempre esperei muito dele, eu esperava um herói. É isso que um filho quer de um pai, né? Um homem, principalmente, ele olha para o pai, a menina também olha para o pai e fala, cara, esse é meu herói. Só que é um herói que só existia na minha cabeça. Eu passei a infância, a adolescência e a fase adulta, boa parte da fase adulta, querendo achar esse herói. E eu não achava, eu só achava frustração, eu só achava uma pessoa que não cumpria a palavra, eu só achava uma pessoa que me enganava, me trapaceava, trapaceava meus irmãos, que prometia mundos e fundos e que ia mudar, e que ia fazer, e que ia acontecer, e que nem com a morte de um dos filhos dele, assassinado por não ter uma estrutura familiar, foi suficiente para que ele realmente mudasse. E eu, nesse processo de aprender, sabe, quando eu me separei, foi a primeira vez na minha vida que eu fui morar sozinho, em 2018 isso. Imagina, eu tinha 30 e tantos anos, 35, acho. E na separação, a família da mãe do meu filho falava um monte na cabeça dele, ele meio que se afastou, ele não, adolescente, não queria muito se aproximar e tal. E um dia eu estava mal, assim. Eu apaguei todas as luzes do apartamento, deitei num sofazinho que tinha na sala. E eu falei, cara, o que que eu vou fazer? A mãe dele completamente transtornada. é, Eu falei, cara, o que que eu posso fazer, né? Quem que pode me ajudar? Imediatamente eu pensei num amigão meu que me ajuda para muitas coisas, sempre está pronto para me ajudar. Só que ele não tem filho. Eu falei, caraca, ele até pode saber o que me falar, mas eu queria alguém que tivesse filho, que tivesse mais ou menos. Eu falei, puta, eu posso falar com a minha mãe. Eu falei, não, mas minha mãe, pelo que eu me lembro, minha mãe não é a melhor pessoa para falar, não, ela não vai ter uma boa palavra. Daí eu falei, puta, meu pai passou pela mesma situação que eu. E aí nessa, que eu queria pedir ajuda para meu pai, e eu pensei nisso. Eu sentei no sofá, botei a mão na cabeça e falei, nossa senhora, minha mãe era umas 8 vezes pior do que a mãe do meu filho no temperamento. Meu pai era umas 32 vezes mais burro que eu no que diz respeito à mentalidade naquela fase.
A última coisa que eu poderia fazer era pedir ajuda para ele. Só que nessa, eu entendi que ele não podia fazer melhor do que ele fez naquela época que eu era criança, que eu ficava esperando ele no portão, que eu ficava. Porque tudo que ele podia fazer, ele tinha feito. E eu fui dormir. E no dia seguinte, eu liguei pro meu pai. E eu falei, e aí, como é que tá? Beleza, beleza? Isso aqui. Eu falei, pô, ontem ia te ligar, pedir ajuda, contei para ele o que tinha acontecido. Só que aí eu me dei conta de que você não sabia fazer diferente. Então, relaxa, meu. Vai ser pai dos teus outros filhos. Fica tranquilo comigo. Nós estamos em paz. Está tudo resolvido. Não tem peso nenhum. Não precisa me pedir desculpa. Eu também não preciso te perdoar e nem vice-versa. Quando a gente se encontrar, vamos dar risada, vamos contar piada. Mas fica limpo. Tira completamente o peso que você tiver. Se você tem algum sobre a minha criação, porque eu tô em paz. Eu entendi o jogo. E ele chorou pra cacete. Me agradeceu, disse que me amava, disse que contou. E aí ele contou histórias de quando eu era criança, que eu tinha uma música de encerramento da Globo antigamente. E ele falou que tocava uma música e se eu podia estar dormindo e tal, que fosse que eu levantava da cama e começava a dançar e não sei o quê. Acabava a música e eu dormia de novo. Enfim, que ele queria, ele tentou, ele fez, aconteceu, mas que. E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo também que daí ele começou a se abrir mais, ele começou a me contar mais histórias. Porque aí eu fiquei meio que igual a ele, sabe? Eu fiquei meio que no mesmo nível. E falei, cara, fica em paz. E ele começou a me contar histórias da infância dele. E eu não queria ter tido a infância dele. Não queria mesmo. Várias histórias do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos dos pais. E hoje a gente tem muito essa coisa, por mais que vire meme, né, de falar dos coaches, dos treinadores, do que for, mas hoje a gente tem uma galera voltada para desenvolvimento pessoal, tem livros, tem, pô, todo mundo tá lendo, todo mundo tá buscando de alguma forma. Quando dói muito, vai fazer terapia, vai tomar remédio, enfim. Antigamente isso não era, não tinha muito para onde correr. Engole o choro e vai, né? E para vocês terem uma ideia, esses tempos meu irmão me mandou mensagem, o filho dele, com o segundo casamento, eu acho. É. E que ele tava, né, tá com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 30 e baixo ali. E ele queria ajuda, porque ele sofre muito pela falta que o meu pai faz, né, no sentido de não ser presente, de ser esse cara que eu contei, ele fazia comigo e faz com todos. E aí ele não sabia o que fazer, e eu fui, falei algumas coisas para ele, falei, cara, ele é isso aí. Não tem muito que, não vai mudar. Você aceita, se quiser conviver, convive, mas é isso. E aí ele me contou uma passagem com a minha avó, mãe do meu pai. Enfim, para não estender muito assim a parada, uma coisa que ela falou pro meu irmão, ou seja, meu irmão com 30 anos ali, mais ou menos, a mãe do meu pai falou pro neto, o seu pai é o aborto que eu deveria ter feito. Então, vê, um filho que ama o pai, que vê o pai como um herói, que sofre pela ausência do pai, tem a avó, mãe do cara, falando para ele, o seu pai é o aborto que eu deveria ter feito. Então, se velha já, né, ela falou aquilo pro meu irmão. Então, você imagina como é que foi quando ela era nova. Ela tinha toda a energia e disposição para estar ali presente. Então, o que eu quero te dizer com isso é que nós crescemos, nos tornamos o que nós quisermos e culpamos os nossos pais muitas vezes por isso. E os nossos filhos cresceram e vão crescendo, e eles vão se tornar o que eles quiserem. E eles podem também nos culpar pelo que aconteceu. E o grande lance é que cada um entregou o que sabia. Cada um entregou o que podia e cada um entregou o máximo daquilo que eles achavam que era bom, que era o jeito de fazer. Isso é só o começo da nossa conversa. Com isso, eu não quero que você apoie o que ele fez, seja o que foi. Eu não quero que você ache bonito, eu não quero que você aplaude, eu não quero que você repita, não, não recomendo nada disso. Eu recomendo fortemente que você aceite o que aconteceu, porque aconteceu. Não dá para voltar lá e mudar, não dá para. E se você tiver que perdoar, perdoe. Perdoar é o direito de não precisar ficar odiando alguém ou alguma situação, ou até você mesmo. É abrir mão de ficar tomando veneno todo dia. E, de novo, perdoar não é apoiar, não é achar que é bonito, não é achar que foi legal.
Perdoar é só abrir mão de carregar o peso daquela situação. E o pior de não perdoar é não perdoar você. Porque às vezes você pode se culpar por coisas que aconteceram e que não é culpa sua. Você pode se culpar, às vezes, pela separação de alguém. Você pode se culpar pela ausência de alguém. Você pode culpar pelo que for. Isso não é culpa sua. Você era uma criança, era um adolescente. Você sabia. Quem tem a obrigação são os mais velhos, não é a gente. Por muito tempo eu quis assumir a bronca de ser o pai do meu pai, pai da minha mãe. O problema é deles, eu não tenho, eu não sou ninguém para dizer o que eles têm que fazer. Cada um sabe a vida que tem, por mais que eu ame, cada um escolhe o caminho que quiser. Então, perdoar essas pessoas é massa. Não precisa nem falar com elas às vezes. Se quiser falar, pode falar. Se quiser, não precisa falar. Você fica em paz com você, faz um período ali sozinho, pensando nas coisas, escrevendo, vai buscando o jeito que você achar que é bom e faz. Agora, tem um perdão que eu vou pegar agora um pouco disso que eu conversei, mas também na vida, ao longo da vida. A gente vai fazendo várias coisas, a gente vai agindo, a gente tem que tomar decisões o tempo todo. Até quando a gente é indeciso, que algumas pessoas falam, eu sou meio indeciso. A indecisão é a decisão de não decidir. E aí você deixa para o outro decidir para você, mas o resultado é seu. Então, ao longo da vida, a gente tem muitas escolhas para fazer. E toda vez que a gente escolhe baseado no melhor que a gente tem para fazer aquela escolha. Então, se eu escolho pegar meu carro e fazer um trajeto, é o trajeto que eu pensei que naquela hora era o melhor trajeto. Mas eu posso cair num buraco no trajeto. E aí, quando eu caio no buraco, no trajeto, eu falo, cacete, velho, que cagada que eu fiz. Só que não era cagada na origem. Só é cagada agora que é o seu resultado. Então, eu tô falando mal da minha decisão no passado. Eu tô falando mal de mim no passado. E aí eu me coloco para baixo, eu perco poder pessoal. A decisão que a gente tomou é a decisão que a gente sabia tomar. E isso gerou uma separação, gerou o que gerou. E a gente tem três níveis de integridade, não sei se vocês estão ligados nisso. Integridade, para mim, é um grande valor, tá? E a integridade nível um é quando a gente cumpre as regras. Então, a gente tem regras de convivência, regra do condomínio, tem leis. A gente cumpre as regras, esse é o básico, é o primeiro nível de integridade, é esse. O segundo nível de integridade, esse já é um pouquinho mais pesado, já começa a apertar um pouco. É quando a gente tem a capacidade de cumprir a nossa palavra. A gente fala que vai e vai, a gente fala que faz e faz, a gente fala que vai chegar a tal hora, chega a tal hora. E não importa se é para uma criança, não importa se é numa reunião, não importa. A gente faz o que a gente faz e a gente honra a nossa palavra e cumpre a nossa palavra. Porque a gente é a nossa palavra. O único jeito da nossa palavra existir no mundo é sendo a nossa palavra. Eu falar que vou fazer, não existe essa coisa ainda. Eu fazendo, essa coisa existe. Eu falar para o Igor que eu estaria aqui às 8 horas para esse encontro, eu tô para falar é fácil. Agora, eu viver essa parada, aí eu tô sendo a minha palavra, isso me dá poder pessoal. No contraponto, toda vez que eu digo que vou e não vou, todo dia que eu digo que faço e não faço, eu vou perdendo poder pessoal, eu vou perdendo presença. Tem um negócio no mundo empresarial, no mundo executivo, que eles chamam de gravitas, que é quando uma pessoa passa por você, parece que tem um negócio em torno dela, assim, que ela falou, "Oh, passou um negócio aí." Esse negócio, quando a gente tem poder pessoal, isso vai aumentando. E quando a gente chega num lugar, a gente chega e as pessoas olham e falam, caraca, chegou um cara que vale a pena estar por perto. E é isso que a gente conquista quando a gente tem o nível 2 de integridade. E o terceiro nível de integridade, esse é pesadíssimo. Porque eu consigo entrar aqui e falar, nossa, eu tô bem pra cacete, pessoal. Tô na boa. Me divertindo a beça. Mas o terceiro nível de integridade, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Eu preciso realmente estar falando aqui pra você, pô, eu tô bem pra cacete, tá aqui, é uma honra, é massa, é feriadão, e eu tô achando massa tá aqui. E no processo interno eu tá pensando, cara, não tá bosta nenhuma, eu tô mal, cara, tô triste, eu tô com um monte de problema, não consigo resolver, tô com dívida. E às vezes a gente quer ser mentiroso para nós mesmos. A gente quer mascarar emoções e sentimentos, e a gente vai vivendo com isso, a gente não quer, às vezes, gerar um conflito externo, mas a gente gera uma guerra dentro da gente e vai botando a gente para baixo, para baixo, para baixo, até que o sistema colapsa. O sistema chega a um ponto e fala, velho, não dá mais. Ou você para resolver essa merda, ou nós se fudemos junto aqui.
Então, o terceiro nível de integridade, quando você é honesto com você mesmo, é importante para uma das coisas. Se você quiser fazer, você faz. Se quiser testar, você testa. Não sei se você já tentou ficar se encarando, tipo, 1 minuto no espelho. É um troço esquisito, é desconfortável. Você fala, caralho, por que eu tô me olhando aqui no espelho? Agora, mais louco que isso, uma das coisas mais difíceis que eu já fiz até hoje foi pedir desculpa para mim mesmo na frente do espelho. Uma das poucas coisas que lembrar me levam para o lugar. Essa é uma das coisas que lembrar me leva para o lugar. Você olhar no espelho e tá, meu, eu tava mal na época. Realmente, eu tava assim, numa bad violenta. E eu já tinha perdoado o que eu tinha que perdoar nas pessoas, no mundo, no que eu sabia que ninguém devia nada para ninguém. Mas eu me culpava muito por muitas coisas que tinham acontecido ao longo da história. E eu consegui reunir toda essa parada naquele momento, naquela fase, olhar para o espelho e pedir perdão para mim mesmo. Falar, me perdoe. Eu falei isso, chorando, olhando para mim, a coisa mais difícil, parecia um louco, varrido, esquizofrênico, olhando para o espelho, sozinho, meio no breu, chorando, sofrendo e pedindo desculpa para mim mesmo. Porque eu fiz o meu melhor o tempo todo. O tempo todo eu fiz o meu melhor. Quando eu estava casado, eu fiz o melhor que eu sabia. Quando eu estava empreendendo, eu fiz o melhor que eu sabia. Quando eu estava sendo amigo de alguém, eu fiz o melhor que eu sabia. E eu não sabia fazer mais. Não tinha jeito. Eu entreguei tudo. Entreguei o melhor que eu tinha para entregar. O resultado não foi o desejado, mas não tinha como fazer diferente. Então, aceitar isso e pedir perdão para mim, me libertar de ficar me punindo o tempo inteiro, foi um salto, um grande salto. E quando a gente faz isso, a gente começa a isolar as histórias. Porque cada vez que alguma coisa acontece, a gente conta uma história sobre essa coisa, a gente tem interpretações sobre a coisa. Né? Cada um que está me olhando aqui, se eu tivesse pela interpretação normal, eu poderia estar na roubada. O Igor foi num lugar, isso é muito legal, né? O Igor foi num evento que eu fui falar, fui palestrar, e, e uma das pessoas da organização do evento é uma péssima plateia. É uma pessoa que fica fazendo careta, assim, ela fica se mexendo de um jeito esquisito. É como se ela não estivesse gostando da palestra, sabe? Então, como eu decido a minha realidade, né? Eu decido como eu vejo o mundo. Quando eu olho para essas pessoas, o natural, as primeiras vezes que eu palestrei, eu olhava uma pessoa de cara fechada, braço cruzado e tal, falava, puta, a pessoa não tá gostando, velho, que bosta, o que que eu tenho que fazer? A pessoa não tá gostando, tô fudido. Depois eu comecei a interpretar diferente, porque se depende de mim, deixa que eu vou resolver isso. E aí eu comecei a pensar assim, caramba, a pessoa deve estar com dor, deve estar passando mal ali, com dor de barriga, e ainda assim tá aguentando aqui, então deve estar bom o que eu tô falando. Porque se ela tá ali ouvindo e não levanta para ir no banheiro, pô, deve estar legal pra caramba. E essa pessoa é uma dessas. A primeira vez que eu palestrei, eu não estava pronto para isso. É uma expressão nova para mim. E eu fiquei incomodado, incomodado, até que eu lembrei disso. E aí eu comecei a interpretar de outro jeito. Então a vida é muito sobre interpretação. A gente pode interpretar o que a gente quiser, a hora que a gente quiser dos outros. Só que, pô, dá um trabalho do cacete essa parada. Né? Quando eu penso, se a Fernanda passa por mim e fala bom dia, caramba, eu posso pensar, nossa, que bom dia seco. Ah, acho que ela não gosta de mim, falou por obrigação. Ui, será que aconteceu alguma coisa com a vida dela? Será que não dormiu bem? Caraca, é infinito. Centenas de coisas eu posso pensar. E é o que a maioria das pessoas fazem. Elas interpretam o mundo. Alguém passou, não cumprimentou, ela interpreta. Alguém passou e cumprimentou, ela interpreta o tom, o nível do volume, interpreta tudo. Só que para eu ser íntegro nesse negócio, por isso que a integridade para mim é foda, para eu ser íntegro nisso, eu preciso interpretar de muitas formas. E uma vez que eu interpreto de muitas formas, aí eu analiso cada uma delas e aí eu preciso tomar uma decisão. Eu não tenho tempo para isso aí, não, cara. Eu dou opinião na vida das pessoas que me pagam mentoria, eu dou opinião para cacete. Mas para não, não, se não for isso, não. Minha mãe fala: ai, você viu o que aconteceu com teu primo? O que que você acha? Eu não acho nada, mãe. Eu não vivo na pele dele, eu não tô nem aqui. Eu não quero saber disso aí, não. Então, o tempo inteiro a gente está interpretando. Só que a interpretação é fraca. Aquela interpretação baseada na nossa lente para o mundo. Quando a gente tem essa interpretação, a gente assume uma verdade, mas que não é verdade, mas a gente assume que é verdade. Ah, Fernanda não gosta de mim, não é de hoje, eu sei disso. Me cumprimenta por obrigação, porque senão o chefe vai chamar ela e vai dar uma advertência.
E assim caminha a vida. Uma vez que eu assumo isso, eu crio uma história na minha cabeça sobre a Fernanda, sobre o contexto em que a gente vive, sobre mim, sobre todas essas coisas. E uma vez que eu crio essa história, agora eu preciso defender essa história. E para defender essa história, eu preciso de um personagem que vai lutar contra isso. E eu sou o herói, sempre sou o herói da minha história. Não importa se eu ganhei, né, se eu sou um herói de fato, eu fui lá, salvei a princesa, ou se eu sou um herói no sentido de imagina, eu sou uma pessoa depressiva que não sai do quarto, só sai para reclamar. Quando encontro as pessoas, eu reclamo. E aí, eu sou um herói nessa história também, porque eu sou o coitadinho, eu assumi o papel, eu sou o coitadinho, e ninguém nessa sala vai ser mais coitadinho que eu. Logo, é nesse sentido que eu me torno um herói. Então, todas as pessoas que estão em depressão, depressão tem uma ressalva aí, porque depressão tem uma coisa ou outra ali que bagunça mesmo. Mas vamos pegar uma tristezinha, uma pessoa vítima, não sei o quê. Essa pessoa, ela é um herói, ela tem ganhos. Procrastinação. A pessoa que procrastina, ela não está perdendo, ela está ganhando. A pessoa procrastina, ela tá protegida. Porque se eu procrastino, eu não preciso dar a cara. Se eu procrastino essa aula aqui, eu não preciso me expor aqui para você, ser julgado por você, arriscar perder meu tempo, porque tudo que eu falei é bobagem, não vai ajudar em nada. Então, se eu não decido, né? Se eu falo pro Igor, vamos ver, depois de marca. Vamos ver, vou indo, eu nunca vou estar exposto. Eu estou protegido. Então, procrastinação tem vitória. Indecisão tem vitória. Enfim, no final da história, então a gente tem a interpretação do que aconteceu, conta uma história sobre aquilo, tem um personagem que é o herói dessa história toda que vai proteger. Para proteger, eu crio uma máscara. E agora eu vivo um personagem em cada lugar que eu tô. Porque no lugar que eu tô no ambiente com a Fernanda, eu protejo o personagem naquela máscara de que a Fernanda não gosta de mim, eu já sei disso. E eu ajo a minha vida toda nesse contexto, nesse ambiente, é baseado em me proteger da Fernanda, porque em algum momento a Fernanda vai me passar a rasteira e aí eu não sei o que vai acontecer. Aí eu vou ter que ir para cima. Aí é aquela história toda, né? Briga, uma boi para entrar e uma boiada para não sair. Essa história que a gente já conhece. E aí tem lá o Carlos. Cara, tem uma outra história com o Carlos. Eu sou o herói da história no convívio com o Carlos. Também tem uma interpretação disso. Eu tenho uma máscara para proteger. Fora todas as nossas máscaras, daquilo que a gente quer proteger da nossa vida, daquilo que a gente tem, às vezes uma crença, um bloqueio, seja lá o nome que você quiser dar. E a gente vive protegendo isso. E esse personagem chega um momento que ele custa caro, mas muito caro. A vida fica pesada, a vida fica dura. E a gente nunca olha para o fato. Quando a gente nunca olha para o fato, todo esse processo, até a máscara, é uma vida que o Igor fala muito, que é viver o falso eu. Cara, você não está vivendo o fato. Você está vivendo essa história toda. E o que contribuiu para isso? A nossa criação. Nós crescemos escutando mentiras e nós crescemos sendo treinados para mentir. Então eu tenho certeza que todos nessa sala cresceram escutando mentiras. Por exemplo, no meu condomínio, todos os pais estão mentindo para os filhos nessa época. Eles passaram 3 noites aqui decorando o condomínio. Os, os, os filhos, os pais, as mães e todo mundo ali queriam decorar minha casa, queriam decorar a rua, queriam fazer um regaço. Mas eles estão dizendo que o Papai Noel existe, que vai chegar um bom velhinho, entrar por algum lugar, deixar um presente em algum lugar, e que se eles não se comportarem, o Papai Noel não vai vir, e se eles se comportarem, vai vir, mas se eles se comportarem, talvez não venha o que eles querem, e toda uma história em torno disso. E essa talvez seja uma mentirinha que você pensa, mas é uma bobagem. É. Mas aí tem essa, tem o Saci, tem o Homem do Saco, tem a manga com leite, tem, tem várias mentiras. Mas também tem as mentiras relacionadas a dinheiro, a família, a relacionamento, a trabalho, a viagens. Todas essas mentiras também foram contadas. Homem é isso ou aquilo, mulher é isso ou aquilo, casamento é só para não sei o quê, filho só dá isso ou aquilo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é a raiz de todo mal, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não vai para o céu, quem tem dinheiro é vagabundo. É isso. E a gente acreditou na maioria delas.
A gente acreditou na maioria delas. Simples assim. A gente viu o relacionamento dos nossos pais, a gente viu os nossos professores agindo e falando o que quiseram pra gente, os nossos avós, as pessoas na igreja, os parentes. Quem nunca? Quando ia receber visita, a mãe ia lá e engomava inteiro, passava roupa, usava aquela roupa, não podia sujar, não podia falar, não podia não sei o quê, porque tinha que parecer bem, tinha que parecer comportado. E aí você viveu a vida fazendo isso. Não posso ir lá de qualquer jeito. Não posso ir no mercado assim. Quantas oportunidades passaram porque você não estava pronto? Não estava com a roupa que você achou que tinha que estar, você não estava com a maquiagem que você achou que tinha que estar, com o penteado que você achou que tinha que estar, com o carro que você achou que tinha que estar. Aí os pais falaram: não, não, você não pode mentir. Aí alguém ligava, você saia correndo, né? Tinha, sei lá, se tem irmãos, você saia correndo para atender o telefone, de discar, assim. Aí quando você estava chegando para atender o telefone, a mãe falava: se for para mim, fala que eu não tô. Aí você fala: caraca, mas eu tô vendo ela aqui. E aí essa pessoa que ligou, um dia chega na tua casa e fala: atualmente tem que contar uma outra mentira para encobrir aquela mentira daquele dia que você contou, só que agora você está olhando e ela vai ter que fazer sinal para você e sustentar aquela mentira com uma pessoa que ela mentiu. E você fala: pô, mas não posso mentir ou tem que mentir? Dá para mentir de vez em quando? E aí a gente vai contando historinha. A gente vai dando desculpinha na vida inteira sobre aquilo que a gente não é, não fez, não queria, não cumpriu. Você marcou às 8, mas daí você chegou 8h45. E aí você só atrasou mesmo, que você acordou mais tarde, você demorou para tomar café, você se enrolou porque você é enrolado. E aí, quando você chegou no lugar, você não falou isso. Você nem pediu desculpa. Você falou: sabe o que que é? Você não vai acreditar. Eu tava vindo para cá, furou os quatro pneus do meu carro. Os quatro. Você acredita que furou os quatro pneus do meu carro? Não, ninguém acredita em você. Se eu tivesse falado um, se eu tivesse falado qualquer coisa, ninguém acredita em desculpinha. A pessoa acredita em resultado. No final das contas, ou você fez ou você não fez. No final das contas, ou você estava ou você não estava. Só que por algum motivo, além de fazer essas presepadinhas, a gente acredita que o mundo está acreditando nas nossas desculpas. Eu estou fazendo um desafio. São 75 dias cumprindo algumas coisas. 75. São 7 coisas. Se eu falhar uma delas qualquer dia, eu tenho que zerar o desafio e começar de novo. Eu estou na quarta vez. A primeira vez, lá pelo dia 12, eu não fiz um negócio. Beleza, comecei de novo. Na segunda vez, lá pelo dia 34, eu esqueci um negócio. Comecei de novo. Na verdade, não. Aí eu dei um tempo, falei: pô, não é possível. Aí, há 132 dias atrás, eu comecei de novo. E aí, nesse evento aí que eu falei que o Igor tava lá e tal, teve um dia. Uma das coisas é tirar uma foto. Tirar foto na frente do espelho e guardar. Não é nem para publicar. Eu tenho que guardar essa foto, que é o registro do progresso. No dia 63, eu esqueci de tirar a foto. E aí, antes de voltar para Curitiba, eu fui de carro para São Paulo. Antes de voltar para Curitiba, eu estava com outro amigo nosso, o Mágico, e estava conversando com ele, pensando que eu ia ter que chegar em Curitiba e cumprir algumas coisas do desafio naquele dia, porque eu não tinha tido tempo para fazer. E nessa que eu estava pensando no dia seguinte, eu me dei conta de que no dia anterior, naquele dia, no dia anterior, eu não tinha tirado a foto. E aí a primeira coisa que eu fiz foi me certificar de que mesmo tendo esse valor, integridade como uma bandeira quase, a primeira coisa que eu fiz quando eu lembrei, porque aí o cérebro, o próximo passo já seria, falar: não, mas veja bem, tem muita foto do evento, dá para pegar. Imediatamente eu falei para esse nosso amigo Roger, falei: Roger, você não acredita, cara, eu esqueci de tirar foto ontem. Ele nem sabia o que eu estava falando, mas eu precisava falar. Ele falou: foto do quê? Foto do desafio que eu estou fazendo e agora eu zerei. Em seguida, peguei meu telefone, mandei mensagem para um outro amigo meu aqui, o Matheus, falei: cara, você não acredita, zerei o desafio. Pronto. Eu já estava em paz, porque eu não ia ter como essas conversinhas me pegarem e tentar justificar como: não, mas puta, não, a foto, veja bem, releva, pô, já é o 64, falta só 11. Não, vamos aí. Eu não negocio com essas paradas. Eu não posso negociar com isso. Porque se eu negociar com isso, eu não tenho força.
né? E aí, algumas pessoas na minha audiência, inclusive, falam, cara, mas quem ia saber? Ninguém ia saber. Porra, a pessoa mais importante da história da Terra ia saber. Eu ia saber. E se eu ia saber, cara, como é que eu posso esconder de quem essa parada? Se eu esconder de mim mesmo uma parada dessa, cara, como é que eu ia conviver daqui a 10 anos, aquele negócio martelando? Pô, você não fez o desafio direito, hein? E agora eu tô no dia 67. Falta pouco. Pode ser que dê certo dessa vez. Mas é pagando o preço. Então, muitas vezes, eu conheço muita gente, tá? Não só dos famosinhos aí, tipo o Igor e a galera do digital, mas eu conheço muita gente normal. Eu nunca deixei de frequentar todos os lugares. E eu conheço muito vagabundo mesmo, bandido. Por conta de um esporte que eu pratiquei um tempo, eu acabei tendo acesso a muito vagabundo. E, e é normal, né? A gente chega, encontra uma pessoa e pergunta: e aí, como é que tá? Sabe qual que é a resposta dos caras que são vagabundos profissionais, bandidos? Eles falam: sabe como é que é, né? Tô solto, tá bom. Solto é solto da cadeia. E aí a próxima coisa é: ou tô no rolo ou tô na merda, que é a comparação ao papel higiênico. Então é isso. A pessoa que é enrolada, que é do trambique, ela é do jeitinho, ela sabe, tá sempre dando uma desculpa aqui, enrolando um ali, mentindo aqui, traindo ali. Essa pessoa tá sempre enrolada, ela tá sempre, sabe, parece que tá tudo bem, mas quando você olha no bastidor, dói. Dói, mas dói em várias áreas. Ela pode até estar estourando de grana, mas ela tá chorando lágrimas de sangue toda noite porque o filho não quer conversa, porque a mãe mandou embora, sabe? É, as aparências, não é de hoje isso, né? Hoje o digital potencializa, mas desde antigamente, a gente, pô, viu um monte de parente socialite que parecia que estava nadando no ouro e na tranquilidade pô, tava na roubada. Então, a verdade, a gente não precisa fazer força para sustentar, a gente não precisa fazer força para manter ela viva ao longo do tempo. A verdade é suficiente para nós, principalmente. Quando a gente não age na verdade, quando a gente não age com integridade, quando a gente não cumpre a nossa palavra, a gente perde poder pessoal. Poder pessoal é aquela coisa de. Sabe quando você quer fazer uma coisa? Sei lá, dieta. Você quer fazer uma dieta ou você quer cumprir um jejum, você quer fazer qualquer coisa na sua vida e você quer decidir. Pô, talvez você. Pensa bem, tá? Talvez eu fale de um jeito burro, mas procura me acompanhar aí. Eu quero tomar uma decisão para fazer alguma coisa que vai ser legal para mim, mas eu não tenho. Como é que fala isso sem falar palavrão? Mas eu não tenho cu para bancar essa decisão. Essa é a parada. Eu quero tomar a decisão, mas eu não tomo a decisão porque eu não sei se eu tenho cu para bancar essa decisão. E aí, por não saber se eu vou dar conta de sustentar essa parada, porque eu sou um bunda mole, eu não vou tomar essa decisão. Esse tipo de coisa acontece quando a gente perdeu o poder pessoal, quando a gente perdeu a nossa identidade. Está vivendo no falso do falso do falso eu. Você está longe de quem você é. Você está longe de quem você deveria e poderia ser tranquilamente. Porque você está vivendo para os outros, você está vivendo de aparência, você está vivendo para se proteger de alguma coisa que está só te fudendo, está evitando conflito. Então, ser a sua palavra vai te dar cu para sustentar as decisões que você vai tomar. Meus amigos, eles me conhecem muito assim, porque eu tenho o Ogata, que talvez seja uma outra pessoa que vale a pena ter por aqui. É... O gata já veio. Ah, então, o Gata é um pô, baita. Ele, e- Eu vou contar uma passagem do Ogata. Eu estava fazendo uma formação em São Paulo, e fui o primeiro da turma, acho que fez a formação. É a formação em hipnoterapia. São 10 dias lá na escola e tal. E era uma fase difícil para mim. Era uma fase que, porra, tava difícil me manter assim. Foi essa fase aí. Logo em seguida foi a fase de pedir perdão na frente do espelho e tal. E aí, à noite, eu fui para um evento onde tava todo mundo, o Gata, o Igor e tal. E eu tava lá conversando com o Gata. Eu falei, cara, eu não vou fazer a formação agora, não vou concluir essa parada, vou voltar para Curitiba e aí em outro momento eu faço e tal. Ele falou: não, cara, você tem que fazer, você ajuda muita gente, você precisa desse conteúdo, você precisa estar lá. E eu acho que ele nem tinha feito ainda também a formação. Eu acho que eu fui o primeiro do bonde mesmo, sei lá.
E aí eu falei, não, cara, eu vou embora. Ele falou, cara, não, eu preciso que você fique lá. As pessoas precisam que você fique lá. Tem que fazer isso pelas pessoas. Por você também, mas pelas pessoas. Ele falou, se compromete comigo que você vai fazer até o fim. Eu falei, porra, gato, aí você me fode, hein? Eu falei, tá bom. Ele falou, então me dá a mão aqui. Você vai fazer até o fim? Eu falei, vou. Ele falou, então beleza. Então eu sei que você vai fazer, porque você falou que vai. Eu falei, cara, que filho da mãe, né, cara? O cara me pegou, me deu um golpe bonitinho. E para mim, isso é super importante, a congruência. É a relação do que eu falo com aquilo que eu faço. Porque eu poderia estar aqui fazendo toda essa parada. Poderia estar só falando mentira até agora, tá? Poderia estar só falando coisa que eu não faço, coisa que passa longe de mim. Só que para mim tem um grande problema isso. Primeiro, eu não sou bandido. Se eu fosse bandido, eu ia estar fazendo a minha profissão e tá tudo certo. Mas eu não sou. Não quero ir para essa área. A segunda coisa é que o meu filho vê meu conteúdo. Meu filho é meu aluno do Viver de Verdade. Meu filho, ele olha para mim e eu sou o herói dele. E teve uma vez que eu estava levando ele para casa e eu tinha acabado de gravar um story e ele falou: É muito legal o que você está falando aí, né? Pena que você não é assim. Eu falei: De onde você tirou isso? Porque ele estava ouvindo coisas da família da mãe dele e tal. E aí eu estava na metade do caminho, eu voltei para minha casa e eu fiquei 2 horas conversando com ele. Só para vocês entenderem o tom da conversa, eu falei: Cara, eu vou falar com você tudo que uma criança pode saber e tudo que uma criança merece de conversa. Você não vai saber da minha vida, você não vai saber da vida da sua mãe, você não vai saber da vida do que aconteceu entre a gente. Você vai saber o que você tem que saber do seu pai. A sua mãe, você aprende com ela o que se ela tiver que te ensinar. E aí eu conversei com ele e aí eu voltei tranquilo, sabendo que eu posso falar o que eu quiser, porque eu sou o que eu falo. E meus amigos assistem, então como é que eu vou fazer um negócio e não vou sustentar essa parada? E toda vez que eu agi não, toda vez que eu perdi a minha identidade pela falta do meu posicionamento, pela falta da minha palavra, pela falta do dia a dia sendo um líder, líder principalmente um líder de mim mesmo, eu perdi a força. E quando eu perdi a força, eu perdi a força de falar online, porque eu não tem coisa que eu falo que eu não faço mais, mas eu não preciso fazer mais. Não preciso ficar me espancando até o resto da vida, porque já pode falar para a galera que precisa fazer algumas coisas, né? Tem coisas que eu não faço mais, mas eu falo tranquilamente, porque se eu precisar, eu faço. Mas tem coisas que eu não consigo falar para você fazer se eu não estiver fazendo. Manja? Se eu não falo para você, cara, chega no horário, velho. Como é que você não consegue chegar no horário de um troço? Eu chego no horário. Quando eu me atraso, meu, eu passo mal. Porque eu falo, cara, não posso me atrasar. Me atrasei essa semana, me atrasei para uma reunião. Falei, cara, esqueci completamente a reunião. E uso agenda e tudo. Então, se você não cumpre a sua palavra para você mesmo, se você não age de acordo, você está na roubada. E aí, voltando para a nossa história dos pais, das mentiras que a gente ouviu, e a gente foi acreditando nessas mentiras, a gente foi vendo o relacionamento dele, a gente foi vendo como é que ele se posicionava em relação à vida. Eles foram emplacando na gente a forma da vida deles, baseado nas frustrações que eles tiveram, nos sonhos que eles tiveram e não conseguiram realizar, nos medos, inseguranças, nos traumas que eles carregavam. Eles emplacaram na nossa vida toda essa dor, toda essa angústia, todo esse desejo, achando que a gente seria o representante da vida deles. E algumas pessoas, como a minha mãe, escutei algumas vezes minha mãe, ah, primeiro que não queria me ganhar, né? Tentou me mandar embora, tomou vinho quente com chá, não sei do que, fiz um regaço, queria abortar de todo jeito, não conseguiu, nasci com 7 meses, firme, forte, não queria sair, me arrancaram com fórceps lá da casinha. Não satisfeito, quebraram minha clavícula. Não satisfeito, meteram um esparadrapo direto na pele para corrigir o bagulho. Ficou em carne viva o troço. Então, você imagina. Aí vem meia dúzia e fala, né, que a vida tá difícil. Difícil foi isso aí, começar desse jeito, né? Imagina a loucura. E tô aqui, forte, firme, ajudando o maior número de pessoas que eu posso. E aí, meu, o que acontece quando essas pessoas fazem isso é a verdade delas, para elas, é o mundinho delas que elas acreditaram. Mas a gente não precisa acreditar mais nisso. A gente pode colocar à prova todas as coisas que a gente acredita até hoje, porque tem duas coisas que a gente vai fazer sempre. A gente vai repelir o comportamento dos nossos pais. Então, vai ter coisa que teu pai ou tua mãe faz, você fala, não, isso aqui eu não faço nem a pau, porque ele fazia muito. E vai ter coisa que você vai repetir.
Você vai repetir muito, porque é o jeito que você viu e fez e só sabe fazer desse jeito. E a grande batalha é encontrar o questionamento disso, né? Olhar para essa parada e falar, cara, por que eu faço isso desse jeito? Tem outro jeito de fazer? Quem faz de outro jeito tem resultado melhor que eu nessa área? Quem faz de um jeito diferente tem resultado melhor nessa área? Como é que faz? Você não é uma árvore, você não é uma pedra, você pode ir lá e aprender como é que o outro faz. Você não é obrigado a manter a sua opinião igual para sempre. Uma das grandes coisas que você pode fazer na sua vida é mudar de opinião. Mudar de opinião é lindo, é libertador. Você fala, caraca, velho. Não, mas até ontem você estava falando que era desse jeito. É, mas ontem eu era mais burro do que eu sou hoje, né? Estou evoluindo. Hoje eu vi que é diferente e eu posso mudar, velho. E, pô, esse aqui é o caminho agora e vai nesse caminho com força, porque tudo que dá aqui põe 100%. Mas e amanhã? Puta, amanhã pode ser que tenha uma coisa diferente, mas hoje é isso. E eu não vou parar de olhar para o que pode ser. Eu vou continuar olhando. Porque, cara, tudo na existência até agora mudou. As pessoas lá na Grécia antiga, os caras acreditavam nos deuses gregos. Hoje nem se fala mais. Até ontem, o medicamento X fazia bem pra caramba. Hoje ele já causa infarto e matando gente. Então a ciência muda, o comportamento muda, nossas crenças mudam, os tempos mudam, as culturas mudam. Eu tenho um outro brother que, pô, viajou o mundo estudando a cultura do parto. Enfim, é um cara muito, muito sensacional. E uma das coisas que ele... Eu falei, cara, me ensina alguma coisa que você aprendeu aí. Ele falou, quando a gente fala todo mundo, cara, não é. Não é todo mundo. O mundo é muito grande. Muito grande. E uma passagem que ele me contou foi que ele estava lá no Camboja e queriam ajudar as pessoas. Eles queriam ajudar a construção, queriam ajudar com comida, com saúde. E aí eles que chegaram lá, uma tropa, tudo cheio da boa vontade e tal. E aí os nativos olharam para eles, vocês vieram ajudar? Mas vocês vieram ajudar o quê? Falou, não, veio trazer comida, veio trazer roupa, veio trazer... Ele falou, não, mas quem que falou que a gente precisa de ajuda? Para os seus olhos, talvez a gente precise de ajuda, mas vem cá. E aí levaram eles nas casas deles. Tinham sacas e sacas de grãos e coisas e tal. E não precisa, não tá faltando nada. Por que você quer vir ajudar aqui, cara? Isso é minha cultura, é a forma que a gente vive, é o nosso corpo, essa é a parada. Não tem nada precisa, ninguém tá precisando de nada aqui. Mas obrigado. E eles foram embora, eu falei, cara, por que que a gente acha que a pessoa precisa de ajuda? Ninguém pediu ajuda. Então, à medida que a gente cresceu, a gente teve esses costumes transferidos, essas mentiras, que vale a pena pensar, tá? Se tem uma coisa que vale a pena pensar, é pensar em você, sobre você. Não dá para ter opinião sobre os outros. Esses, os pensamentos, os julgamentos, as execuções que a gente faz contra nós mesmos, elas são muito cruéis. Elas são mais cruéis do que qualquer ser humano é capaz de ser com nós mesmos. Não tem como. O ser mais cruel contra nós mesmos é a gente. E o que a gente pode fazer é barrar isso. Barrar. Você pode até anotar uma parada, ou só lembrar que você nunca, nunca, a palavra é nunca. Eu não falo muito nunca, mas a palavra é nunca. Você nunca pode falar mal de você mesmo para você. Você nunca pode pensar mal sobre você. Você nunca pode falar uma palavra te criticando. Nunca você pode fazer isso. Nunca. De jeito nenhum. Porque isso é um veneno para você. Tudo é palavra, né? Tudo está na mente, então todas as coisas acontecem na mente primeiro. Inclusive religião, tá? Eu sempre dizia que espiritualidade, não religião. Eu sempre dizia que espiritualidade está acima da mentalidade. E hoje, eu com ainda relutância, tá? Eu tenho uma coisa assim, eu já mudei de opinião, mas eu sou relutante. A espiritualidade está 1 milímetro abaixo da mentalidade. Porque eu já vi muitos milagres, de certa forma, acontecendo, e com a cabeça bosta, a pessoa jogou o milagre no lixo. Então a cabeça precisa estar boa para receber. Porque se a cabeça não estiver boa, o milagre vai acontecer e você vai jogar fora. Você vai perder ele. Você vai ter uma pessoa incrível na tua vida que vai brotar do nada, que é para ser um relacionamento massa, seja de negócio, seja amoroso, seja para ser um amigo para outras vidas, e você vai dar um jeito de brigar, perder, de se deixar escorrer pelas mãos. Então a mentalidade é a coisa número um, e logo abaixo está a espiritualidade. E uma vez que tudo é mente, tudo está na mente para baixo, é na mente que você precisa trabalhar. E quando você está trabalhando em você,
Você para de olhar para a vida dos outros. Você não quer dar opinião na vida dos outros. Você não quer saber o que o outro está fazendo. Você não quer julgar mais. E parar de julgar também é um baita superpoder, porque quando a gente julga muito, a gente acha que o mundo também está julgando a gente o tempo inteiro. E a gente fica, será que eu vou fazer esse negócio? Será que eu não vou? Será que eu fico aqui na minha? Então, eu não quero ter opinião de ninguém, eu não quero jogar o jogo de ninguém, eu quero jogar o meu jogo. Mas às vezes eu estou num grupo, tem uns masterminds, né? É uma conversa de faturamento, quantos leads, quanto vendeu, quanto não sei o quê. E eu vejo muito claramente, assim, tem pessoas que estão com a vida que elas nunca poderiam imaginar em 3 vidas somar tudo aquilo que elas fizeram. E elas ficam numa briga de faturar mais, de não sei o quê. Eu falo, cara, pô, relaxa, aproveita a vida. É, procura saber qual que é o teu jogo. Se esse é o teu jogo de faturar mais, de impactar mais, de não sei o quê, joga o jogo. Mas se não é o teu jogo, acha o teu e vai jogar. E aí, quando você está em você, não fala mal de você para você mesmo, você pensa em todas as coisas que você faz, todas as coisas que você não faz. Por que você come o que você come? Por que você pensa o que você pensa? Por que você assiste o que você assiste? Por que você acredita no que você acredita? Pode parecer muito cansativo. E é às vezes. Mas é a única chance. É a única chance de você fazer alguma coisa que presta para você. E é uma coisa que vai fazer você fazer uma coisa que presta para os seus filhos, para os seus netos, para os netos dos seus netos. Porque, outra vez, meu filho adolescente, ele tem uns 16 anos, e ele estava nos questionamentos da vida, né? Vida e morte. E fala, pô, velho, pô, pai, por quê? Pra que viver? Porque você cresce, tem que estudar, aí é enganado, aí fica doente, aí casa, tem filho, separa, arruma emprego, perde emprego, não sei o quê. Eu falo, cara, por que essa folia toda se no final das contas você vai morrer? Eu falei pra ele, cara, do meu entendimento, ninguém morre. Ele falou, como assim, cara? Agora você quer ir? Agora você tá viajandão, né? Eu falei, por exemplo, a minha avó não morreu. E ela nunca vai morrer enquanto eu estiver vivo. Porque toda a história dela, tudo que ela fez, tudo que ela me ensinou, tudo que ela construiu, todos os exemplos que ela me deu, enquanto eu estiver vivo, vão estar vivos comigo. E vão estar vivos com você. E vão estar vivos com todas as pessoas em volta. Então ela nunca vai morrer. Que eu estou fazendo a mistura daquilo que ela trouxe, eu estou incrementando e estou botando para frente. Então, ninguém morre. E se ninguém morre, então eu quero ser uma vida que vale a pena para os outros. Porque se eu vou ficar vivo para sempre e eu vou ser uma bosta de pessoa que eu não quero ser lembrado, então, para que adiantou? Então, se eu me melhoro, é a chance que eu tenho de viver mais leve, mais gostoso, de aproveitar essa jornada e passar para frente alguma coisa que seja muito legal. E poder ser convidado para entrar aqui com vocês e de alguma coisa que eu falei aqui ser legal para que vocês possam amanhã ser melhor e depois melhor e melhor, mas não é melhor para os outros, não é melhor para aparecer, é melhor para você viver bem. Eu fiz um treinamento que foi um treinamento bem, bem, assim, dos top 3 para mim. E no final do treinamento tinha uma senhora de uns 73 anos, e ela estava lá fora fumando, e eu falei, é, e aí, como é que foi para você fazer isso? Foi em 2018 também. Eu falei, como é que foi para você fazer esse treinamento? Ela falou, meu filho, eu nunca imaginei que eu ia conseguir dormir uma noite de sono tranquilo. E ontem eu dormi. E eu não vou deixar meus filhos e meus netos esperarem 73 anos para viver melhor. Eles vão fazer isso aqui. E para mim foi muito bom porque agora eu entendo que meus pais fizeram, que meus avós fizeram. Eu tive uma criação muito dura. Meu pai era muito severo, nunca deu brecha para nada. Eu nunca pude ser criança. Então, a minha vida inteira foi pressão, 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 e agora eu relaxei. Então, não importa quantos anos a gente tem, porque o importa é que quantos anos a gente vai viver ainda. Sei lá, eu tô com 40, talvez mais 40 eu viva pelo menos, 42, talvez 84, 90. Porra, são mais 40. Para quem tem 60, seria mais 25.
Cara, eu quero viver os 25 melhor que tiver. E pode parecer muito, às vezes, o esforço. Às vezes a pessoa vê você aqui num encontro desse aqui e fala: Você é maluco, velho? Fica vendo esse loirinho aí, enroladinho, de óculos, lindinho, sorrisinho, não sei o quê. Pô, num dia desse, podia estar aqui, ó, tomando cerveja, bebendo, fumando uma droga. Vai ficar aí nessa, meu. Só que é muito pouco comparado ao que você pode viver todos os dias. Eventualmente, eu falo com meu filho, às vezes eu tô pilhado, assim, tô com um monte de coisa para fazer, não tô com vontade de cantar uma bela canção. E como ele não vê isso, ele não tá acostumado. Porque eu tô sempre na boa, eu tô sempre, né, flat, tô sempre, cara, a hora que você me encontrar, eu tô tranquilo, tranquilo. Harmonia, harmonia é uma outra coisa que eu tenho tatuado e que é um valor para mim. Mas às vezes eu tô bravo, às vezes eu dou uma reclamada, e aí é novidade. Só que aí eu penso, às vezes eu entro nessa e falo, porra, velho, tá difícil, né, cara? Vai tomar banho. Pô, dá pra dar uma aliviada? Só que é o seguinte, pra mim é difícil de vez em quando. De vez em quando eu passo um aperto. De vez em quando fica esquisito. De vez em quando dói um pouco. Só que pra quem vive no conta-gota da agonia lá fora, pra quem vive como se não houvesse amanhã, mas vai haver, como se quem vive, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é um conta-gota da agonia todo dia. Às vezes a pessoa olha e fala, cara, mas você não cansa de ficar lendo e pensando em você, e pensando na vida e desenvolvendo? Não, cara, não canso. Porque é isso que me faz viver bem pra cacete. É uma jornada leve e gostosa. Quanto pior foi de passar, mais engraçado é de contar hoje. Eu consegui resolver as coisas, eu consegui aceitar as coisas, eu consegui, sabe, sem carregar o peso do passado, sem carregar as frustrações, as mágoas, as pessoas que eu não perdoo, os inimigos. Cara, eu não tenho nada disso. Eu vivo. E volta e meia eu acho alguma coisinha, eu vou lá e resolvo, já limpo, já boto lá no reciclável, vamos embora. E essas pessoas, essas mesmas pessoas, com certeza o Igor já falou disso, são influentes emocionais na nossa vida. Os pais, os avós, professor, padre, pastor, as pessoas mais próximas, elas têm um acesso direto à nossa cabeça, no nível mais profundo, no nível que o registro fica, o trauma é instalado, ou a palavra boa é instalada muito rapidamente. E esses filhos das mães falam as bosta também, às vezes, que acaba ficando. Uma professora, é comum, né? É impressionante como uma professora, uma professora tem um poder assim, mas às vezes a professora deu uma bronca em você, você fez, passou vergonha na frente de toda a sala e aquilo ficou. E você tem medo de se expor hoje, você tem medo de estar no meio de gente, você tem medo de uma série de coisas que não precisa. Ou teu pai ou tua mãe falaram: para, moleque, para, menina, você nunca vai dar em nada, isso não é para você, isso aí é para os filhos de outra família. Você acha que aqui não, aqui é na luta. Você não para de brincadeira, vai estudar, vai trabalhar lá vai um chão. E você acreditou. Só que é uma mentira. Não é verdade essa parada. Talvez você acredite que você é feio ou feia pra cacete. Também não é mentira. Essa eu posso provar agora. Se tudo é perfeito, quem fez você foi Deus. Se Deus é perfeito e faz coisa perfeita, você é o que é. Tem o que tem e não tem o que não tem. E bonito e feio depende de onde você tá também, né? Eu, com essa aparência aqui meio fora de prumo, pô, se eu tiver num paísinho lá para o nortão da Europa, eu sou um príncipe. Eu tô no lugar errado às vezes. Mas, entendeu? Agora, o Igor aqui, ok, é bonitinho. Agora, vamos levar ele para um outro lugar e ver se passa. Às vezes vira comida, né? Então, entenda que aceitar todas as coisas faz toda a diferença na parada. Aceitar e aceitar que essa galera errou pra caramba. Eles não são deuses, eles não são os sempre certos como a gente gostaria que eles fossem. Eles não são exemplos o tempo todo. Os nossos avós fizeram merda, eles sacanearam gente, eles maltrataram gente. Só que a gente não consegue, porque eles são tão fofinhos hoje em dia. Os velhos também, os canalhas também envelhecem. Então, não que os nossos avós sejam canalhas, mas a gente precisa ter isso em mente. Às vezes vê um cabelinho branco, acha que é santo. Não, velho. Aí tem história, né? Então, quando você se dá conta
lógico que a gente, né, eu falei aqui num tempo recorde, uma coisa que eu ficaria 3 dias falando, tá? É, mas eu tentei trazer o extrato daquilo que vale a pena você pensar para que você simplesmente deixe de acreditar em algumas mentiras, para que você simplesmente entenda que a tua vida é como você olha para a vida, não é como a vida é. Percebe? A vida não é o que é. A vida é o que você vê da vida. A vida é como você faz e vive a sua vida. Algumas pessoas quebraram uma empresa e duas temporadas depois, 6 meses depois, estavam abrindo outra empresa e outra empresa e outra empresa. Algumas pessoas tiveram um prejuízo numa experiência parecida e elas ficaram traumatizadas e elas nunca mais quiseram abrir uma empresa. Porque a história, a emoção carregada naquilo foi muito grande. Algumas pessoas terminaram um relacionamento, foram traídas e se relacionaram de novo e são felizes para sempre. Outras pessoas nunca mais conseguiram se relacionar, nunca mais puderam confiar, nunca mais não sei o quê, porque acharam que iam ser enganadas e que não podem ser enganadas. Foda-se ser enganado, velho. Ser enganado é legal pra caralho. É muito mais legal do que enganar. Porra, você prefere enganar ou ser enganado? Eu prefiro ser enganado, 1000 vezes ser enganado. Porra, muito mais legal. Ah, mas eu tenho medo de ser enganado. Vai ser enganado, com medo ou sem medo, pode ficar tranquilo. Agora, deixa a parada acontecer. Porque se você não for viver o troço, você vai. É tipo. Ué, como é que fala isso? Clóvis de Barros Filho foi diagnosticado com uma doença. O cara é explicador, é palestrante, é treinador. Palco, ele gosta de palco e gente. Ele tinha duas opções. Uma, fazer um tratamento que baixa a imunidade pra cacete, tem uma chance dele ficar bom algum dia, mas pode ser que não. Só que ele tem que ficar em casa. A outra, não usar o medicamento, ficar como tá, na sorte, e poder fazer o que ele nasceu para fazer. Ele escolheu fazer o que ele nasceu para fazer e não fazer o tratamento. Por que você viver? Para não viver? Ah, então morre de uma vez. Viver com medo. O medo não existe, tá? E tem uns malucos aí, uns cientistas, que eles dizem que tem dois medos originais que a gente pode ter. Que é medo de barulho alto e medo de altura, né? De queda. É só esses dois. Ainda, eu nem neles eu acredito. Todo o resto, não existe medo. Não tem como ter medo. Ah, mas se você for num safari e tiver um leão e você estiver fora do negócio, você vai enfrentar o leão? Não, velho, porque eu não sou burro, mas não é porque eu não tenho medo. Não tem nada a ver com medo. Porque se eu for o cara que tá fora do jipinho, na frente pro leão, mas eu sou um domador de leão ou eu tô armado, eu não tenho medo do leão porque eu sei o que fazer. Agora, se eu não sei o que fazer, eu sei que é um leão, que medo que eu tenho disso, cara? Eu sou inteligente, eu vou voltar pro carro. Se tiver um pitbull e eu passar, eu gosto de cachorro. Se tiver um pitbull e rosnar, eu já não chego perto. Por que que eu vai ter medo do pitbull? Não, acho legal pra cacete. Tem outros pitbull, meu tio tem um pitbull que é lindo. Não tenho medo de pitbull. Perceba, a inteligência é um troço que. Ah, mas bungee jump. Meu filho ontem falou de bungee jump. Tem medo de bungee jump? Não, não tenho. Vamos? Não, não vou. Mas tem medo então? Não, velho. Só o custo-benefício pra mim não faz sentido. Agora, de paraquedas eu vou, já fui 2 vezes. Inclusive, uma experiência legal. E ver meu filho saindo do avião esse foi cruel. Esse foi ruim. E ele saindo do avião, você fala, caraca, velho, vai que não abre esse troço, vamos logo, porque daí uma dessas pegamos no caminho. É ruim? Mas é isso, o medo não existe. Ah, mas e se quebrar? Se quebrar, quebrou. Algumas pessoas chegaram nos 40 anos e falam, ai, mas e se alguma coisa acontecer agora? Eu não tenho mais tempo, não sou mais jovem. Porra, velho, o que que você quer? Você quer voltar para os 20? Não dá, velho, é daqui para frente. Ah, mas eu tenho 60 e se quebrar? Se quebrar, quebrou, cara. Eu nunca vi mendigo morrer de fome, de necessidade nenhuma. Nem em Curitiba morre de frio, essas pragas. Vai morrer em o quê? O que que você quer? Ninguém. Não tem. Nada é assim. Tem dois tipos de cagada que pode acontecer, que você pode fazer. É fatal e não fatal. Fatal, você morre ou mata alguém. Não fatal é todas as outras. Então, você deixar de fazer alguma coisa, ficar com receio de fazer alguma coisa. Caraca, velho. Precisa simplificar um pouco mais a vida, tá? A minha parada é essa. A vida, na essência, você pega lá os filósofos gregos, tá no começo, cara. Era o básico. Vou comer, vou procriar, vou dormir, vou transar, vou cuidar da minha família. E é isso, essa é a vida. Vou trabalhar, volto. Essa é a parada.
Aí a galera foi colocando enfeite. Ah, não, mas vamos colocar um penduricalho aqui. Não, vamos colocar um outro enfeitinho ali. Não, mas vamos fazer isso aqui na vida que vai ser legal. Vamos botar um brilho agora. Aí foi enfeitando a parada toda. Aí fica um negócio agora que não precisa. É só ir jogando fora, é só ir derrubando essas coisas, derrubando as aparências, derrubando. Lógico que entendendo que existem coisas que são como são. Meu, a gente não pode ser besta também, tá? Eu sou idealista e tal. Tem umas coisas que eu defendo, mas a gente tem que saber o preço. Quando eu vou para os eventos, a maioria das vezes eu estou de tênis, calça jeans e camiseta. Sempre foi assim. E eu sempre soube o preço que eu pago por ser assim. Se eu vou para um outro evento e eu estou de calça social, sapato, camisa e relógio e alguma outra coisa brilhando e chego e meu carro aparece quando eu chego, o tratamento é diferente, o tipo de negócio que eu faço é diferente, a atenção que eu tenho das pessoas é diferente. Então eu só preciso ter consciência dessas coisas e saber qual é o preço que eu quero pagar. Eu fui sócio da Júlia, que é a prima do Igor, como eu disse. E ela estuda muito sobre moda, comportamento, como é que as pessoas reagem às coisas e tal. E é fato, cara. Não é- Eu posso achar o que eu quiser. É fato. As pessoas dão mais atenção para quem está mais bem vestido. As pessoas dão mais atenção para quem tem mais a exibir. Mas eu posso entrar e sair desse personagem conscientemente, como o Igor. Se vai fazer um filme, uma novela na Globo, meu, ele conscientemente entra no personagem, vai, grava, conscientemente sai do personagem e volta para a vida. E naturalmente a gente tem alguns papéis na vida. A gente tem o papel de marido, esposa, a gente tem o papel, né, de pai e tal, essa pessoa mais familiar. A gente tem o papel empresário, que pô, tem que tomar decisões, que tem que mandar embora, que tem que contratar, que tem que não sei o quê. E a gente tem o papel, no caso, quem está posicionado, de. é, Como é que fala o que eu faço? O Igor faz também, influencer, de ser um falador, um explicador, um treinador, tá nas redes sociais. Então são três papéis diferentes. Pô, é legal, eu consigo equilibrar muito eles para que eles não sejam tão diferentes. Existem pessoas que não conseguem. Se elas estão inconscientes nesse processo, elas estão só no fluxo automático, elas vão ter problema. Crise de ansiedade, pânico, fobia, não tem essas merdinhas aí sempre. Agora, se você está consciente, você consegue passear em todos os lugares. Como eu disse para vocês, eu consigo transitar em vários ambientes, dos bilionários, multimilionários, ricos, pobres, favelados, bandidos. Eu entro em todos esses ambientes, eu não me privo de nada disso. E eu gosto de estar com gente, gente massa. Eu aprendo em todos os lugares, eu consigo extrair lições em todos os lugares. Agora, na vida, no dia a dia, no geral, você não precisa ter coisas para fazer movimentos, você não precisa ter recursos para fazer movimentos. Você não precisa ter medo, isso é o principal, né? Não precisa ter medo de dar um passo, não precisa ter medo que, não, se der cagada, né? Deu. Não acontece muita coisa, sabe? Beleza, velho. Aprende, dá, vai. Atrasa um pouquinho um projeto que você queria, daí daqui a pouco acelera, mas a lição, você precisa extrair a lição o tempo todo. E uma vez agora que você tem consciência de que essa galera mentiu pra cacete, de que eles instalaram coisas na sua cabeça que, cara, não são verdades, não tem o peso que, que que pareceu ter mesmo, sabe? Às vezes teu pai falou que você não ia ser nada, mas ele não sabia de verdade se ia ser ou não. Ele não queria causar um trauma, ele não sabe o que é isso. Se você conversar com os pais, com os avós, ou sei lá, você lembrar deles, você sabe que eles eram um chucrão, burrão pra cacete. Agiam no impulso da vida. Então, não dá pra dar moral para aquilo que eles falaram. Não é verdade. Professor, não tinha nem sabia quem é você. O professor tinha 80 alunos de manhã, 80 à tarde, 80 à noite, trocava de turma 3 vezes na semana, não sabia nem teu nome direito. Então entenda que o que vale é como você se vê, é como você recebe as, as ações do mundo e como você reage a elas. E quanto mais você conseguir entender e ter clareza no processo, mais você assume a sua vida. E não é assumir o papel do protagonista, porque eu sempre achei essa conversa besta. Que o protagonista é só um bobo que segue um roteiro. O mais legal é ser o autor da sua vida e poder protagonizar a vida que você está escrevendo. Então, você pode segurar agora
cada vez mais forte a caneta da sua vida para começar a escrever. E não dá desculpinha para você, mas essa hora, essa altura do campeonato, bom, se você for morrer amanhã, nem começa, vai tomar cerveja. Agora, se você pretende viver mais 5, 10 anos, 20, 30, você decida viver os melhores anos da sua vida. Porque, cara, a configuração está aqui. Desaprender um tanto de coisa que você aprendeu e se agarrou nessas coisas que formou a sua identidade, isso dá um puta trabalho. É abrir mão disso, é desaprender, é um processo de desaprendizagem e abrir para o possível. Então você vai ser uma pessoa cética, que escuta as pessoas e que depois vai pensando sobre essas coisas. E você encontra coisas do teu passado que você lembra, que dói, e você vai tentando passar pelo fato várias vezes, isolando as histórias, isolando todas as emoções. Se alguém já quebrou um braço, uma perna, qualquer parte do corpo, ou fez um corte na vida, ou teve dor de cabeça, eu tenho certeza que você não consegue reproduzir essa dor agora. Veja, e não é lembrar da dor e das caretas que você estava fazendo, é reproduzir essa dor agora. Fala, cara, eu quero que você sinta essa dor agora. Você não consegue fazer isso. E com dores emocionais, você consegue. Com a traição, com o término, com qualquer coisa. Você consegue fazer essa parada. Por um único motivo. Dor física não tem história. Essas dorzinhas emocional têm história. E é a história que faz doer. Não é porque dói mesmo. E o apego que você tem e a identificação que você tem com essa história de dor. E isso faz com que você sofra mais do que você deveria, mais do que precisa. O sofrimento, já ouviu que a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional? É isso, dói, vai doer. Meu, quando você perde alguém, minha avó morreu, doeu pra cacete, mas doeu muito. Meu papel foi passar o mais rápido possível pela dor, aceitar de uma vez, passar pelo processo do luto e do outro lado falar, cara, legal, tá livre dessa carcaça agora, vai viver lá onde tiver que viver, sei lá onde é. E ou morrer, né, onde tiver que morrer. E agora eu vou seguir daqui honrando e respeitando essa história, vamos para frente. Agora, não posso, imagina, 15 anos depois eu tá chorando, minha avó morreu, caramba, saudade que eu tenho. Porra, velho, aí você, né? Você tá querendo se agarrar numa parada para não viver a vida e você tá na contramão do que aquilo que aquela pessoa que você tá dizendo que ama queria para você. Então percebe que resolver as coisas é importante para que esse sofrimento não carregue você ao longo da vida e você viva o conta-gota da agonia. E toda vez que a gente tem dores abertas, a gente tem machucados abertos, eu vou falar um negócio bonito, mas é só para você entender. Bonito não, né? É meio bonito de dizer. Se você está sangrando, você vai sangrar em cima das pessoas que você ama. Então elas vão pagar uma conta que não é delas também. Porque você vai ser rude, você vai ser agressivo, você vai ser o que for, você vai fazer dor na vida das pessoas. E ninguém pode encostar em você porque você está toda machucada, você está sangrando, você está doída. E cada um que encosta em você, que tenta te abraçar, você não deixa. Então, abrir mão do passado é super importante. E não é abrir mão das lições do passado. Uma coisa que eu faço sempre é eu perdoo, só não esqueço os nomes. E é isso. Tá todo mundo perdoado. Só não vou esquecer o nome para não deixar me enganar de novo aquela pessoa, né? Pô, posso até interagir, mas pô, vamos devagar, né? Então, a vida é massa pra cacete. A vida é o que é, não é o que não é. A vida é o maior período de tempo que a gente vai poder viver. A vida é justa com todo mundo, cada um tem a vida que merece, e quanto mais. Como você não é uma árvore, se não é uma pedra, você pode mudar. Você pode, através de treino. A minha essência é a minha essência, tá? A minha essência é pavio curto, a minha essência é grossa, a minha essência é bruta, mas eu sou treinado. E esse treinamento quase que anula a minha essência. Meu treinamento quase que, eu já, além desse do treinamento para isso, tem várias outras coisas que eu fazia que bagunçavam a minha vida, bagunçavam o meu dia a dia e que hoje não fazem nada, mas é treino, é todo dia intencionalmente fazer o que tem que ser feito
para que a jornada seja mais gostosa. Assim como um treino de musculação, assim como um treino naquilo que você tem uma grande habilidade, o treinamento da nossa mentalidade é um negócio de todos os dias enquanto a gente estiver respirando. Depois que parar de respirar, está liberado. Mas enquanto estiver respirando, dá para melhorar. Para melhorar e não é melhorar para os outros, não é para, eu quero só ser a minha melhor versão. Eu quero que se foda a minha melhor versão. Eu quero ser melhor mesmo, para mim, na prática. Eu quero pensar melhor, eu quero ter raciocínio melhor, eu quero viver melhor, eu quero extrair o máximo do que a vida tem para me dar, porque não é possível. Não faz sentido. Presta atenção, não faz sentido nenhum. A gente pensar que existe uma força criadora, que é inteligente, que está em todo lugar, que vê tudo, que, porra, tá incrivelmente alinhando todas as coisas e que ele criou toda essa parada. Tem rio, tem cachoeira, tem lagos, tem montanhas, tem Alpes, tem neve, tem países, tem museus e tem a porra toda. É só para eu ficar olhando e eu não posso acessar essas merdas. Não é possível. Tudo bem que eu não vou acessar tudo, porque não tá, haja vida também para todas essas paradas. Mas, pô, aquelas coisas que a gente quer, aquelas coisas que a gente quer acessar, aquelas coisas que a gente, pô, tá aí, tá disponível. Depende da gente desenvolver a nossa mentalidade, desenvolver as habilidades, pagar o preço pelo tempo que precisa para a coisa toda acontecer. Crescer dói. Sempre doeu, sempre vai doer, mas sempre vai valer a pena. No final, na verdade, bem antes do final, porque o final é quando a gente estica as canelinhas e vê a grama nascer por baixo, vai valer a pena. Bem antes do final vai valer a pena. Eu não posso, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que vale a pena. Muito bem, meu amigo. Ó, muito bom. Como sempre, eu sempre falei para vocês, né? A gente marca uns zooms aí, eu e o Beraldi, e sempre tem alguma coisa que eu falo, essa eu peguei para mim aqui. Eu sempre falo para vocês também trazerem papel e caneta, né? Então, assim, eu anoto aqui, ó, eu anoto, ó. Vocês têm que anotar, gente, anotar para você relembrar e principalmente colocar em prática no seu dia a dia, né? Vou colocar alguns insights aqui que eu peguei para a gente relembrar. Assumir 100% da responsabilidade. O legal é o seguinte, tem muita coisa que o Beraldi falou que eu já falei, mas de uma maneira diferente. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender como tem uma linguagem diferente? Isso que é legal, porque vai entrar de uma maneira diferente. Até pra mim, até coisa que ele falou que eu sei já, eu falo, peguei isso de uma maneira diferente agora. Então, vou falar alguns dos insights aqui, ó. Ser de verdade, né? Seja você sempre. Isso é uma coisa que eu sempre falo da gente ser, viver a nossa identidade, né? A diferença entre apertar o botão e não apertar é mental. Isso tem muito a ver com, tipo, qualquer resultado que você quiser na sua vida, né? Apertar o botão, qualquer botão que você queira apertar aí na sua vida, é aqui. É aqui primeiro, né? Cada um tem a vida que merece. Chamar a responsabilidade não é se punir. Aceitar. Vida leve, uma coisa que eu falo bastante também de aceitação. A vida não é injusta. Nada acontece ao homem que não seja do homem. Eu acho que essa frase é do Marco Aurélio. Nossos pais eles fizeram o máximo que eles podiam, ou o que eles conseguiam. Então só aceita. E é muito legal isso, porque você não tem que concordar, você não tem que colocar eles num pedestal ou qualquer coisa, só aceitar. Era só era o que ele tinha. É isso, não vai mudar nada, né? Falar mal do que já passou é fácil. É muito fácil a gente medir. Tem um livro que é muito legal, que é Andar de Bêbado. É muito fácil você medir algo depois que aconteceu, você pegar toda a cadeia daquilo. É muito fácil. Aconteceu uma catástrofe, né? Por exemplo, pega o avião da TAM lá, que caiu. Quando o avião da TAM caiu aqui em São Paulo, aquele avião que derrapou da pista, né? Fizeram todo um passo a passo anterior ao que aconteceu, tá? Nesse passo a passo anterior, eles perceberam que o piloto não tinha dormido direito, que o manche do Boeing deu problema, que a ranhura da pista não estava adequada, que choveu, que não sei o quê, enfim. Pegaram todos os acontecimentos e mediram aqueles acontecimentos para falar, tá vendo? Por isso o avião caiu. Esse livro, ele é muito legal porque ele mostra o seguinte: existe um fator sorte ou azar na nossa vida que influencia a vida muito mais do que a gente imagina. Existe um fator do universo, Deus, eu não sei, que influencia muito mais do que a gente imagina. Ou seja, para que que isso serve? Para dizer o seguinte:
Todos o santo dia acontecem os mesmos eventos que aconteceram para aquele avião cair. Mas os aviões não caem. Então não é aquela junção de eventos, entendeu? Não é aquela junção de eventos que fez o avião cair. É porque era para aquele avião cair. Quando você entende isso, você aceita o que é. Aceita, você não fica tentando juntar um monte de pecinha. Não, mas porque quando meu pai fez isso e a minha mãe fez aquilo, aí eu fui morar, não sei. Era só o que tinha que ter sido. Porque milhões de coisas acontecem assim também na vida de outras pessoas e elas só estão seguindo. Então isso é muito legal. Integridade, isso é uma coisa que eu gosto muito. Tem muito a ver com o que a gente vai começar a falar na semana que vem. Cumprir as regras, cumprir a nossa palavra, isso dá poder pessoal e ser honesto comigo, né? Pedir desculpas para si mesmo. Você pode interpretar tudo como você quiser na sua vida. Isso eu gosto muito de fato versus interpretação, porque assim, a nossa vida não são fatos, são interpretações, né? E aí, quais são as histórias que você está contando? Tá contando mais histórias aí. E quais são as que você quer contar? Vivemos um monte de mentira, mais um insight. Congruência, falar o que você faz, tudo na existência mudou, então você pode mudar. Cara, tudo na existência mudou, você pode mudar. Você muda, não fala mal de você, né? Você nunca pode falar mal de você, não julgar os outros. Por que você faz as coisas do jeito que você faz? Isso me fez lembrar uma vez, Beraldo, de uma conversa que eu estava com o Conrado, e aí a gente estava umas antessalas daquela ali, de um evento, eu e Beraldo, a gente deve ter ido, nem sei quantos eventos a gente foi daquele, do 8 Países, quantos? 50? Nem sei, cara. A gente foi muito evento. E aí, numa dessas antessalas assim, alguém virou pro Conrado, que era o mentor do evento, e falou assim: Cara, eu queria ser como você, disciplinado, isso. E começou a dar várias características. Aí ele virou e falou assim: Mas por que que você não é? Cara, eu peguei aquilo, isso foi em 2018, e eu nunca mais esqueci. Eu falei: é simples. Então, vocês vão fazer esse exercício depois, hoje. Quando vocês saem daqui, vocês vão pegar uma pessoa, um item, ou alguém, ou um negócio. O que que você olha, admira e fala, eu queria ser assim. Você vai se olhar no espelho e falar, e por que que eu não sou? Seja, seja. Escolha ser. Claro, existem passos para você ser, né? Mas o primeiro passo é decidir. Eu quero ser isso aí. Ótimo, então eu já tenho o primeiro passo, agora vai ser. Porque a gente coloca essas pessoas, ou o negócio, ou o que quer que seja, até materiais, né? Ah, eu queria ter essa casa. Tenha. Como se fosse algo assim, inatingível, inalcançável. E não é. É totalmente atingível. Totalmente atingível. Só que se você não acredita aqui primeiro, realmente não é. Hum, sua vida tá como você olha para a vida. O medo não existe. Ser autor da sua vida. Treinar a mentalidade todos os dias. Cara, eu pego no pé de vocês assim. Fizeram exercício, fizeram as atividades, fizeram. A ideia, o conceito do clube, a gente tá aqui toda semana, pô, para isso, pra gente tá, a gente cai no automático, a gente esquece, a gente deixa pra lá. É pra toda semana a gente falar, cara, vem, vambora, continua. Vocês só precisam fazer durante uma semana, pessoal. Uma semana fazer o que a gente combinou aqui. Porque na semana seguinte já vai ter empurrão de novo, já vai ter combustível de novo. Então, assim, começa a colocar em prática as coisas aqui. Uma semana, não é muito. É uma semana. Uma semana. E aí você vai pegando no tranco, daqui a pouco você vai ver automático, várias coisas vão entrando no eixo automaticamente. Se você não consegue representar uma Ah, tá, essa é legal também. Se você não consegue representar uma dor física, né? Por quê? Porque não tem história. A dor emocional você consegue. Porque ela é carregada de uma história, de uma interpretação. E aí isso me faz perceber que a maioria das dores, na verdade, nem são reais, né? Porque elas só estão ancoradas nas interpretações mesmo. E, por último, se você percebeu que chegou ao fim, vai tomar cerveja. Então, dane-se, entendeu? Percebeu que não dá mais, aí vai tomar cerveja. Meu amigo, muito bom, excelente. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Esse é o momento de fazer uma pergunta para o queridíssimo Eduardo Beraldi. Como sempre, cara, nossas trocas são muito ricas. Pô, ficaria horas aqui também com você batendo papo. É sempre bom. Sempre te chamo aí pra gente entrar nesse bate-papo. Quando a gente é muito evento, pessoal. Depois desse evento, a gente ir tanto.
80% do evento a gente ficava do lado de fora. Só em network, conversando e conectando com outras pessoas e conversando. 80% do evento a gente ficava do lado de fora. Porque a gente, obviamente, já tinha ido nesse evento 300 vezes, então a gente já conhecia bem o conteúdo. Então a maioria era para ficar do lado de fora. Essas trocas são muito ricas, por isso eu faço questão de trazer convidados aqui que eu admiro, respeito e sei que trazem conteúdo que de fato podem ajudar a gente, tá? Mais uma vez, muito obrigado, Beraldi. Seja bem-vindo. Sempre que você quiser, a porta vai estar aberta aqui para você entrar na nossa casa. Foi massa demais, obrigado pelo convite. E depois vocês. A coisa que eu acho massa é saber que, de alguma forma, foi bom para vocês esse tempo que a gente passou junto. Então, ao longo do tempo, vamos contando pro Igor aí, ele me conta se alguma coisa vai mudando, vai melhorando. É, pessoal, manda os feedbacks, manda lá no grupo, eu mando para ele, tá bom? De vez em quando eles mandam lá os feedbacks do que foi rolando. Bom, muito boa noite, muito obrigado, pessoal. Foi ótimo estar aqui com vocês. Vamos fazer uma fotinho. Então, podem dar tchau, sorrir. O tchau não vai sair na foto, então é melhor sorrir só. Espera aí que eu vou fazer aqui. Então, sorrisão. Um, dois, três e foi. Pessoal, terça-feira que vem a gente começa um novo programa. Tem muita coisa do que o Beraldi falou aqui já. A gente vai entrar com o pé na porta aí para a gente falar de alguns acordos. Então, é muito legal, tá? Não deixem de estar lá, porque de fato são coisas que a gente vai encaixar, que tem tudo a ver com o que a gente veio caminhando até aqui no clube. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Quando quiser, as portas estão abertas. Pessoal, até semana que vem. Um beijo e tchau!